Fala, adeptos! Muito boa tarde! Eu sou Ciro Alexandre e estou aqui mais uma vez ao vivo no Baraúna ao vivo. E eu tô vendo toda essa movimentação, eu tô vendo toda essa resenha. Baraúna mais uma vez viralizou. E viralizou como? Ele fazendo reclamações, contestando, falando de coisas que ele acha. Algumas pessoas começaram a reagir e isso fez com que ele tivesse mais uma vez na boca do povo. A gente vai falar sobre isso, mas antes eu vou dar boa tarde a ele que está aqui conosco hoje. Vitor Menezes, muito boa tarde. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, Serginho. Boa tarde, galera do Baraúna ao vivo, nossas Baraunetes e nossos Barauneiros. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Hoje é dia de jogo, hein? Bahia e Remo, Remo e Bahia lá em Belém. Expectativa interessantíssima para esse jogo de hoje, logo mais às 21h30, também conhecido como 9h30 da noite, na verdade. E a expectativa para o Bahia é chegar junto, né? Na nossa capa hoje tem a mística. A mística é para quem acredita, com certeza, e eu sempre acredito, meu caro Ciro. É isso aí. Como tem muita mensagem já, muita gente falando, e ainda é o começo do programa, eu vou dar uma lida aqui para poder dar uma diminuída nessas conversas aqui, para poder também interagir com vocês. Baraúna ainda não chegou, mas daqui a pouco ele vai estar aqui, então não sai daí, fica aí porque você vai ouvir o homem falando o que ele pensa, o que ele acha, e é muito do que eu acho também, tá? Eu discordo de várias pessoas, mas eu respeito a opinião delas. Até mandei para o Mintra hoje, né? Eu falei com o Thiago Mintra hoje, ele ele fez uma mensagem, botou uma mensagem reagindo aos nossos comentários aqui, que muita gente estava marcando ele, né? O Thiago Mintra, e aí ele falou, gente, isso aqui não é para mim, isso aqui não foi para mim, porque ele viu o que o Baraúna estava falando. E o Baraúna até em um momento fala, eu tô respondendo a quem falou que eu faltei respeito com a torcida, a quem faz isso. Não. E Mintra só colocou a opinião dele. Ele acha que Rogério Ceni já deu. Ele acha que o Dorival Júnior seria um nome bom para o Bahia. Tanto que eu falo para ele, né? Eu venho com contraponto para ele. Apesar do Dorival ter sido campeão da Copa do Brasil 2 vezes, ter ganho com o Corinthians, e ter ganho também a Supercopa em cima do Flamengo, né? Também com o Corinthians. Mas ele depois teve uma sequência de 9 jogos perdendo. Teve 16 derrotas e passou 9 jogos perdendo. Então, esse é o treinador pro Bahia? Será que se ele tem uma sequência de 9 jogos perdendo, a torcida tricolor vai aguentar, vai gostar? E olha que as peças do Corinthians, alguns jogadores, são mais valorizados do que o Bahia. Tem o Depay, tem o Garro, tem o Bidu, né? Então são jogadores que a galera conhece mais. Tem o goleiro, né? Hugo Souza, que é um goleiro de seleção até. Então, será que a galera ia aguentar se perdesse 8, 9 jogos seguidos? Então foi basicamente o que eu falei. Então, respeitando a opinião dele, como eu falo, eu não sou o dono da verdade, Baraúna não é o dono da verdade, o próprio Mita não é o dono da verdade, mas a gente tem opiniões e a gente coloca as nossas opiniões e cada um na sua. Vamos lá ler aqui, ó. Ciro, ainda dá tempo de ir, chega lá à noite. Estou com um pressentimento que se você estiver lá no Mangueirão, lá o Bahia irá se classificar. Quer tentar? Um abraço e sucesso, valeu, Marcos. Eu quero ver você ler, só resenha. Continue assim, pessoal, eu gosto muito do canal de vocês. Valeu, brigadão. Valeu. Bará vai estar aí com vocês hoje ou à noite ele vai estar lá. Qual é o nome do estádio? O nome popular. O nome do estádio é Mangueirão. Conhecido. Infelizmente o Bahia no último jogo caiu de 4 no Mangueirão. Mas eu espero que o Bahia hoje devolva a lapada que tomou para o Remo. Danilo da Silva, tenho fé. Torço para que o elenco entre focado no que representa essa final. Saiba jogar o jogo, saiba se impor, saiba fazer o placar. 5-0 é pedir demais. Ó, eu tô na mesma sintonia que você, meu irmão. Boa. Viu? Você está com medo de Ceni e do City? Bom, aí, ó, pronto. Nem o City nem Ceni pagam nada pra gente. Mas, como o Bará me dá uma ajuda aqui de custo, eu vou fazer a defesa dele, vou entrar como advogado. Vocês lembram? Porque muita gente fala assim, com o Renato Paiva foi valente, com o Renato Paiva falou mal, com o Renato Paiva chamou de burro. Mentira. Mentira mesmo. O jogo que Baraúna acabou tendo a discussão com o Renato Paiva,
o Bahia ganhou do Bragantino. Isso. Deu 4-0 no Bragantino. Um jogo que eu tava no hospital e eu saí do hospital, fugi. Eu ia fazer uma outra cirurgia, eu fugi pra assistir o jogo. Exclusivo, hein? A galera sabe porque eu filmei o tempo todo. Quando eu voltei pro hospital pra fazer a cirurgia, a diretora do hospital falou: eu tava vendo seus stories, né? Rapaz, você é irresponsável. Eu falei: desculpa, doutora, mas jogo do Bahia. O amor né? foi maior. Prioridade. Eu tirei o. Tava O lá, acesso? eu tirei tudo. Eu pedi a minha esposa pra tirar, tira aqui, senão eu vou tirar, vou arrancar. Ela não quis arrancar, minha esposa enfermeira não quis arrancar, a enfermeira veio e falou assim: ele tá pedindo pra tirar, eu vou ter que tirar. Aí tirou o acesso, foi pra Fonte Nova, andei descalço. Descalço, é brincadeira, mas Descalço enfim. ainda? 4-0 Bahia, ainda bem que eu fui. Valeu a pena, então. Valeu, porque o Bahia não ganhava nunca. Se eu não fosse naquele jogo e o Bahia ganhasse, eu ia achar que era eu e eu ia parar de ir no ano. Mas enfim, quando eu cheguei lá, né, o Bahia ganhou 4-0, o Baraúna teve essa discussão com o Renato Paiva. No jogo seguinte, o Bahia toma 3-0. E no outro jogo, que o jogo foi em agosto, acho que foi 20 de agosto, aí na 27 de agosto o Bahia toma 3-0 e 3 de setembro o Bahia empata com o Vasco 1-1. E aí 3 dias depois, eu lembro que eu tava no Porto da Barra resenhando, Renato Paiva não aguenta mais, porque a galera tá falando mal dele, muita gente dizendo, e ele não ganhava Teve mesmo. aquela montagem, né? Chamaram ele de burro, ele tinha 22 jogos, 22 pontos, e aí ele pede pra sair. Não foi por causa da discussão com o Baraúna. Isso. A discussão com o Baraúna ainda fez uma pergunta muito sensata pra ele, né? Elogiou ele, na verdade, porque o Bahia deu 4-0. Baraúna tava elogiando ele na pergunta, e ele fala: achei que ia fazer como no seu showzinho, a levantar-se e apontar o dedo na cara. E aí começa a discussão dos dois, né? Que aí eu gostei muito, não vou mentir. Essa coisa viraliza, gente. Chama Legal, atenção, né? chama atenção, viraliza. Mas enfim, é só. E assim, vocês falam que eu faço defesa. Eu não estudei direito, quem faz a minha defesa, inclusive, é doutora Isabela Palmeira. Beijo, Bela. Ela que faz minha defesa quando eu faço as besteiras, porque eu faço muita besteira, mas ela sim é advogada. Eu não sou advogado. Mas a gente tem que falar as coisas que acontecem. Enfim, vamos lá continuar aqui, né? Galera, me manda o link aí. Aqui é Pietro. Pietro. Siga Salvador agora. Ó, Pietro, siga Salvador agora. Boa tarde, advogados de Sena. É outro falando de advogado de Sena. Sena deve ter advogado bom e deve ganhar pra isso, né? A gente não ganha não, mas tudo bem. Fábio Augusto, é hoje. Bora Bahia, minha P. Eu acredito. Meu time para hoje seria Léo Vieira, Gilberto, DVD, Mingo, Juba, Acevedo, Eric, Everton Ribeiro, Kiki, Pulguinha e Everaldo. Danilo, rapaz, acredito que ele vai entrar com Gilberto na lateral direita, Acevedo na volância, Ademir, Pulga e Everaldo. Pode ser. Francisco, hoje eu aposto com quem quiser que Rogério vai manter o mesmo time. TSD Daltro, Isso. eu acredito na classificação do Bahia. O negócio é os jogadores acreditarem. Boa, resumiu. Vamos aqui, Gil Costa. Cadê Baba Ovo Mor de Sene? Hoje ele deixou o discípulo. Acho que o Mó sou eu, tá? Porque eu defendo mais. Só que o Baraúna aparece mais porque ele tá na TV aberta, mas eu acho que eu defendo mais, tá? Então o Mó sou eu. Ele tá depois de mim, porque ele briga ainda, ele fala que não tá satisfeito. Eu não, eu tô satisfeito. A diferença de nós dois é essa aqui, ó. Você viu que ele falou que ele não tá satisfeito com o Ceni? Eu tô. Então o Mó sou eu, entendeu? O Mó sou eu. Porque eu te passo o número de jogos, número de triunfo, os números de derrotas, os números de empate. E aí eu mostro também com o maior investimento do Bahia, que foi quando o Renato Paiva chegou, que o Bahia trouxe Chave, trouxe outros jogadores. Eu te falo a quantidade que ele gastou, a quantidade que esse cara conseguiu deixar o Bahia na zona de rebaixamento. Quando ele saiu em 16º. Mas ele já tinha frequentado a zona de rebaixamento, né? Já tinha ido para 17º. Então eu te mostro isso aqui tudo. Por isso eu sou o maior. Se você tirar uma foto lá da genitália de Rogério Ceni, se você fizer um raio-x lá, meu rosto tá lá. Sou eu. Ciro Ali 8. Beleza? Que Bara falou assim, ó. Eu não peço a ninguém pra me seguir, eu não fico pedindo, eu não fico dizendo nas redes sociais, eu falo, tá? @Ciro Ali 8. Me siga, por favor. Curta, comente, compartilhe meus vídeos. Ciro Ali 8.
Hoje só espero terminar o jogo para a demissão. Esse tá com informação, hein? Ele tá querendo perder, eu não quero. Nem se eu não gostasse de Ceni. Igual Renato Paiva. O povo ficava, pô, tomara que perca pra Renato Paiva ser demitido. Primeiro que ele não ia ser, e ele não foi. É. Ele pediu demissão. E outra, eu vou torcer pro Bahia perder Jamais. pra o técnico ser demitido. Eu não vou torcer. Eu não consigo, velho. Eu não consigo. Essa galera torce e eu não consigo. Não tem como. Jadson, mas Ciro, quero saber de você, no que você acreditar que acontecerá hoje. Respondendo aí, Vitor Menezes. Meu caro Ricardo, não, Jadson, né? Uhum. Jadson. Rapaz, o motivo pra acreditar é o que eu sempre falo, né? É amar o Bahia, torcer pelo Bahia, é gostar do Bahia. É sempre pensar positivo, trazer essa energia, a gente não sabe de onde, pra que o Bahia possa ganhar o jogo. Eu também concordo com o Ciro, eu nunca torci pro Bahia perder. Estava lá naquele 7-0 contra o Cruzeiro, 7-4 contra o Santos, em 2003, um dos piores anos do Bahia na história, né? Chegamos na Série C, eu não gosto nem de falar isso, mas é bom pra relembrar o torcedor, né? Não sei se o torcedor lembra disso, mas quem já chegou na Série C, quem passou tantos anos na Série B, e aí hoje tá na Série A, tá em sexto colocado, mesmo com todos esses problemas, toda essa problemática de hoje aí, o rendimento do time que não tá legal, não tá numa fase boa, né? Esse debate com relação a Ceni é interessante, eu mesmo tenho uma postura mais forte em relação a isso. Por mim já teria trocado o técnico antes, só que não adianta nada, troca o técnico e se o resultado não vier, faz o quê? Estão precisando de peças, os jogadores é que são os artistas, são os principais, as principais válvulas para mudar o panorama, né? É mais jogador do que técnico, é o que eu acho. Aqui, ó, tem várias perguntas pra mim, muitas perguntas pra mim aqui, né? Boa tarde, Ciro. Hoje o Bahia precisa entrar em campo com atitude, personalidade, um time que é bicampeão brasileiro e com 2 jogadores que foram convocados em uma pré-lista. Aí, Ciro, se hoje o Bahia for o mesmo, não vai continuar a sua opinião? Vai depender de como o Bahia jogue, de como o Bahia entra em campo. Eu tô vendo as oportunidades serem criadas. Se eu tô vendo o time tocando bola, chegando na área do adversário, com oportunidades criadas, eu não tô achando um time mal treinado. Eu tô achando que tem jogador que não sabe cumprir a sua função. Infelizmente. Eu acho isso, né? Uma opinião minha. Sim. E eu não sou dono da verdade, não. O time pode ser mal treinado mesmo, né? O time pode estar ruim mesmo, tá mal treinado. Se você enxergar isso, tudo bem. Eu não sou obrigado a enxergar a mesma coisa que você tá enxergando. E eu provavelmente, se o time tá mal treinado, o time tá ruim, eu tô errado. Mas eu não consigo enxergar dessa forma. O Aldner deixou aqui uma crítica. Aldner, eu não vou ler, não. Bota essa crítica aí numa Live Pix. Fala aí o que você quer aí na Live Pix. Né, Serginho? Fala aí. Que eu gostei dessa sua mensagem. Eu gostei também. Eu gostei da sua mensagem, né? E a gente não tem problema nenhum com crítica. Eu vou até terminar aqui, ó. Ele fala muito de Baraúna, porque Baraúna não chegou e a gente esquece do chat. Mas não esquecer do chat, bota uma livezinha Pix aí que a gente já debate. Ou sua voz vai entrar ali ao vivo. Vai cortar tudo, né, Serginho? Quando é Live Pix? Quando é Live Pix, corta tudo aqui. Você fala, a gente para aqui de falar e já foi. A moral é toda dele. A moral é toda sua. Você mandou Live Pix aqui pra gente, ó. A gente tá falando aqui o que a gente tá falando, a gente cala a boca e escuta você falar. Você tem 20 segundos aí pra falar o que você quiser, desabafar, falar que o Bahia é bom, falar que o Bahia é ruim, falar de Rogério é ruim, Rogério tem que ir embora, Rogério é uma miséria. Você vai ter o direito de se expressar, de botar pra fora, né? Então, é isso. Deixa eu agradecer, né? A Aldner e a galera do chat. A gente quer ler todas as mensagens, só que às vezes o programa tá tão interessante, tá um debate tão vivo, tão aceso, que a gente acaba não lendo todas as mensagens na íntegra, mas eu agradeço aqui o carinho, a audiência de vocês, o ibope de vocês. Pode mandar mensagem aí, brigar no chat, que a gente vai aqui tentar contextualizar ao máximo. Boa tarde, Regina. Eu leio tudo, tá? Só avisando a vocês que eu leio todas as mensagens. Só que às vezes não dá pra externar aqui, não dá pra colocar no ar, porque é muita mensagem. Graças a Deus, né? A gente hoje tem 128 pessoas aqui no chat. Nesse momento tinha 138, caiu das pessoas. Aqui só que a gente tem só agora 137. 137, é porque subiu agora. 137 e 51 likes. Então fortalece aí. Deixa seu like. Daqui a pouco o Baraúna tá chegando aí. Ele vai chegar aqui sem papas na língua, né? Falando tudo o que ele quer. A Honória tá aqui, ó. Boa tarde. Bahia 2-0. Vamos passar. Tem que dar nome aos bois. Sexto colocado com título e taça na prateleira. Gente, sexto colocado não é título. Sexto colocado não é título. Do mesmo jeito que quarto colocado não é título. Se o Bahia se classificar para Libertadores, não é título. Não é um título. Mas para quem lutava para não cair ou de ser quarto,
É uma evolução, ou não é? Quem lutava pra não cair hoje ser sexto, é uma evolução ou não é? Com certeza. O Bahia terminou 2023 brigando pra não cair. Ok? Sim. Tava com o Renato Paiva, Rogério veio, fez uma campanha de nono colocado. Se salvou na última rodada. Ok. Com o Paiva, conseguiu passar pra Copa do Nordeste? Não. Foi eliminado pelo Fluminense do Piauí. Sub-17, os reservas do Sub-17 do Fluminense do Piauí. Isso. A torcida não lembra, porque vai com o Grupo City já ganhava a Copa do Nordeste. Mas Renato Paiva foi eliminado. Ganhou o Baiano. Ótimo. Obrigado, Paiva. E obrigado também pelo meu bordão. Mas, depois disso, 2024, o Rogério assumiu, fez a campanha de nono colocado, pegando o time. Em 2023, começou um trabalho. Foi eliminado da Copa do Brasil, nas quartas de final. Todo mundo sentiu. Beleza, também senti. Fiquei puto. Mas conseguiu levar o time para pré-Libertadores. Depois de 35 anos. Chega 2025. Ele não ganha jogos fora de casa. Nem na pré-Libertadores, porque empatou com o The Strongest e empatou com o Boston River. Empatou os 2 jogos, tá? Não ganha fora de casa. E isso foi frustrante também. O Bahia há muito tempo não ganhava fora de casa. Então, muito frustrante. Né? E depois, né, o Bahia termina em 7º. Uma posição melhor do que em 2024. 2026, o Bahia é o 6º. Ou seja, já está melhor do que 2024 e 2025. Sim. Foi eliminado da Copa do Brasil de 2024 e 2025? Foi. Eu fiquei frustrado? Fiquei. Jogos que o Bahia poderia ter, no mínimo, jogado. Porque, mais. Principalmente nos jogos fora, o Bahia não chutou no gol. Então o Bahia poderia ter, no mínimo, jogado. Isso é frustrante? É. Foi eliminado no começo do ano por Horríveis? Foi. Já fez uma campanha pior do que no ano passado da Libertadores. Entendo o torcedor. Concordo com o torcedor. Mas lembre que o Bahia, em 2024, teve 2 jogos contra o Vitória e perdeu os 2 fora de casa. Sim. Empatou um jogo em casa e perdeu o título em 2024. Esse ano, Vitor, perdeu por Vitória? Não. Isso é uma evolução ou não é? Sim. Nem no Barradão o Bahia perdeu e ganhou o jogo com um gol de um menino de 17 anos. O menino do Sub-20 que fez o gol do triunfo do Bahia. Como é que eu não vou enxergar uma evolução? O Bahia tá em 6º. O Bahia tá em crise na 6ª posição. O Bahia só perdeu 3 jogos em casa. 3 jogos em casa. E aí tem dois empates, ou seja, 5 jogos que não ganha e a torcida tá chateada e com razão, tá? Não tô tirando a razão, eu entendo também que a gente não tá vendo o time que tava bem, o time que tá ganhando, tá jogando bem, precisa voltar a vencer e precisa. E hoje, se não passar, é mais um insucesso dessa gestão e eu entendo e eu concordo. Vocês têm que ouvir eu falando que eu estou concordando, porque vocês não escutam, vocês escutam o que vocês querem. Tiram assim e falam assim, não, é porque eu acho, não é o que você... Nesse momento, eu estou dizendo que eu concordo, que já tiveram vários insucessos. Eu entendo que a desclassificação para um time pequeno é complicada. Eu entendo que ser eliminado da Copa do Brasil também. Ano passado foi uma das Copas do Brasil mais fáceis que o Bahia poderia ter vencido. Esse ano, o Bahia tá e pode ser eliminado porque tomou 3-1 pro Remo. Então a gente precisa sim mudar esse panorama. Então eu concordo com o torcedor quando ele tá chateado por causa disso. Mas eu não consigo ver o copo meio vazio. Sim. Eu não consigo ver tudo uma laela. Não consigo ver tudo horrível. Falando isso tudo, eu vou dar boa tarde a ele que apareceu ali na tela agora com essa camisa horrível que ele tá. E o pessoal vai falar que é bom que agora ele tá usando isso aí, que eu soube hoje de manhã, que agora tem um negócio de quem usa essas camisas aí TF. Já tem tempo. TF. Eu não sei porque eu só uso camisa do Bahia, então eu não sei. Então, dependendo do lugar que você estiver andando,
Você pode cair, Cuidado, viu? Cuidado. Pietro Badini, boa tarde. Muito boa tarde, hermano. Estou acá falando de casa. Mas assim, ó, lembrando, inclusive, que você que está comprando suas camisas em países orientais, né? A taxa agora do governo zerou, né? Tô sabendo aí, uma taxa nova federal aí, tá zerada. Então você pode comprar suas blusinhas no precinho agora, hein? Então, olha só, agora falando de tricolor, né? Eu sou do time Fora Ceni, estou chateado, hashtag Fora Ceni, eu não estou aguentando mais, eu larguei a mão de Rogério. Ó, deu uma fugida, acho que Porque, deu uma travada. Eu tô com muito medo do que vai acontecer hoje à noite. Pietro, tá travando aí, viu? Tá igual a minha aí no fim de semana. Tá travado. Fala, Pietro. E agora, tá ok? Não, olha só. Vá. Mais ou menos, né? Mas vá, pode ir, tô te ouvindo. Olha só. Pronto, eu sou do time hashtag Fora Ceni, porque eu vou explicar por quê. Tem muito torcedor que vai concordar comigo, tem torcedor que não vai concordar, que é 50-50, né? O importante aí são várias opiniões dentro de um mesmo pacote. Então, eu acho que o Bahia chegou num platô, eu gosto dessa palavra, platô, um platô técnico, né? Que não vai além disso, né? Então a gente percebe que o Bahia sempre teve essa jogada, desde que o Rogério Ceni entrou no clube, o Everton Ribeiro, depende muito desse trio, Everton Ribeiro, Jean Lucas e o nosso cara Alexandre, só que esse trio não tá funcionando mais, e o Rogério não tá conseguindo mais achar variações dentro do que ele tem. O Pietro deu outra fugida agora aí, ele tá fala. Fugindo demais. O Pietro falou que. Rapaz. Tá dando putipio aí. O cachorro tá mordendo o fio lá. Vou tentar mudar de lugar aqui, viu? Tá. Tente. Tá falhando bastante aqui. Tá. Ó. Região. Márcio fala. Tá, Márcio fala aqui, ó. Ciro, sobre a evolução, tem sim. Tem sim. No investimento do clube. Peraí. Ó. Ciro, sobre a evolução, tem sim. No investimento no clube. Não perder pro Vitória é uma evolução? Mamãe me sacode. Gente, eu não tô falando isso. Aí, tá vendo que eu digo que vocês não entendem o que eu falo? Tá vendo? Mas, enfim, o que eu acho. Né? Eu acho que o Bahia tem tudo pra passar essa noite. Eu acho que o Bahia é um time superior ao Remo. Mas muita gente não acredita. E normal. Eu sou torcedor. Tô trabalhando na imprensa. Faço os meus comentários. Mas, querendo ou não, eu não posso dizer a você que eu não sou clubista. Porque eu sou. Todo mundo que trabalha com futebol hoje começou a trabalhar com futebol por quê? Porque não gostava de futebol. Eu vou trabalhar com futebol porque eu não gosto de time nenhum, então eu vou trabalhar com futebol. Eu vou falar de Bahia. Eu vou falar de Bahia, vou falar de Vitória, mas eu não gosto de futebol. Eu vou falar porque eu quero. Então, eu sou clubista mesmo, né? Eu gosto do Bahia mesmo e eu vou acreditar no Bahia, não tem jeito. Eu acredito. E quem não acredita, tudo bem também. Eu falo isso direto. Tudo bem. Gente, se vocês não quiserem acreditar, se vocês quiserem falar que o Bahia não vai ganhar, se você quiser até torcer pro Bahia perder, você vai assim, eu tô torcendo pro Bahia perder. Porque na minha cabeça, se perder, o Rogério Ceni sai, que eu já disse que não vai acontecer. Não vai acontecer. Lembrem-se, Paiva perdeu 16. Ficou com 22 pontos em 22 jogos. E ele não foi demitido. Ele empata com o Vasco, 3 de setembro. E 3 dias depois, 6 de setembro, ele pede a demissão. E muita gente diz que Baraúna que tirou, que Baraúna que saiu, que Baraúna... 20 de agosto, Baraúna estava elogiando a ele porque ele deu 4-0 no Bragantino. Fez um jogo que foi muito superior ao Bragantino. E ele virou pra Baraúna e falou: achei que ia fazer como faz lá no seu showzinho, ia levantar e apontar-me o dedo na cara. Palavras dele. Baraúna só respondeu ele e houve o atrito. Ele ainda perdeu
tomou 3-0 pro Vasco, depois teve esse empate, ele não aguentou mais a pressão e ele pediu pra sair. Se não tivesse pedido, estaria no Bahia até hoje, o Bahia teria ido pra segunda divisão e vocês não estariam pensando em Libertadores, não estariam pensando em Bahia em sexto, não estariam pensando em Copa do Brasil, não estariam chateados porque o Bahia não tá passando na Copa do Brasil, porque vocês iam estar pensando em subir pra Série A. Então, é isso que eu falo. Mas, já que vocês não querem me entender, falaram aqui que Baraúna é o maior defensor de Ceni. Eu já falei que não é. O maior sou eu. O que eu já falei, Bará, se eles tiraram uma radiografia de Ceni dos órgãos genitais, meu rosto tá lá, o meu tá lá. Porque eu não acho que o trabalho tá sendo mal feito, eu acho que o time produz, eu acho que o time cria chances, mas quem está lá pra finalizar, quem está dentro de campo pra tomar as decisões, tomam as decisões erradas. Dito isso, vamos falar com o segundo maior defensor de Ceni, que disse que não está satisfeito. O cara que defende é o cara que diz que não está satisfeito com o trabalho. Eu tô. Ele diz que não tá e vocês dizem que ele defende. Já eu sou Baraúna. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. Eu sou desprovido da capacidade de torcer contra ou de querer que perca para eu ter razão. Eu sou desprovido, independente do momento que esteja o Bahia vivendo, da capacidade de torcer contra o Bahia. Para que o treinador caia, para que o jogador XYZ seja afastado, para isso, aquilo, outro. Para quem não lembra, o Bahia sobe para uma Série A com N problemas no elenco. Ainda não era City. Estou falando de vivência, convivência com as mais variadas nuances. O primeiro acesso do Bahia em campo ocorre no ano de 2007. Tá? 7 ou é 8? Da C pra B, 7 Da C pra B. É. Tá? Com Arthurzinho. Isso. Que inclusive foi dito que estava demitido em um programa ao meio-dia e que após a intervenção de algumas pessoas, graças a Deus eu me incluo entre elas, não foi só eu, outros cronistas se juntaram à minha fala, Sim. pressionamos e o cara que foi dado como demitido ao meio-dia, às 3, assumiu o treinamento. E ele sabia que ia ser demitido. E eu sabia, e todo mundo sabia. Foi dado no programa. Não foi dito a ele, foi dito no programa. E nós conseguimos reverter. E como eu digo sempre, Ciro, Papai do Céu me ama muito. Dali arrancou pro acesso. Bahia sobe em um jogo fantástico, porque se não passa pelo faixa, não teria o próximo quadrangular. Isso. E no próximo quadrangular o Bahia foi bem. Foi bem, tanto que subiam, né? E o Bahia estava entre os que subiram. Ok? Ok. Eu poderia estar contra. Poderia querer a demissão na época do Arthurzinho. Poderia estar contra, porque era fácil, tinha perdido para o ABC. A classificação era quase improvável, precisava ganhar do Fast Clube e torcer para o ABC não perder para o Rio Branco. E eu torci a favor. 2010, olha a gente lá de novo. Eu cheguei em um jogo, tá aí vivo, graças a Deus, meu querido amigo Salomão Batista. Chegamos em um jogo, o Renato, ele abre mão do Bahia para ir treinar o Grêmio, porque era um sonho dele. Foi a primeira vez que ele foi treinar o Grêmio. Sim. Era um sonho dele. E quando ele deixa o Bahia em quinto, porém, o Bahia estava em quinto pelos critérios. O Bahia estava com a mesma pontuação do quarto, a 1 ponto do terceiro e do segundo, e a 2 pontos do líder. Ou seja, se o Bahia ganhasse naquela rodada da Ponte Preta e houvesse uma combinação de resultados,
o Bahia não só entraria no G4, mas poderia ser líder. Renato deixou o Bahia em quinto. Aí Salomão ainda brincou na viagem toda, né? Porque na época a van ia com vários veículos, Ciro. Todo mundo junto? Uhum. Eu acho que hoje toma um. Eu acho que toma dois. Ponte Preta é chata, é encardido. Sempre foi também, né? Sempre. E aí Salomão largou um assim e fez. Só saio daqui líder. Boa. Assim, do nada. Teve um que disse, vai tomar é 3. Aí Salomão fez, pois bem, só sai daqui líder. Jogo vai, jogo vem, jogo vai, jogo vem, jogo vai, jogo vem. Ponte Preta vai, faz 1-0. O Bahia empata com Avni. Em uma tarde inspirada de todos, mas muitíssimo inspirada de Avni, Ananias. Ananias fez chover, destroçou. Em uma dessas ele arranca, sofre a falta. Giancarlo vai pra bola. Giancarlos vai pra bola. Lateral direito. Sim, lembro. Em uma bola que todo mundo esperava um cruzamento lá, Ronaldinho, ele mete no gol. 2-1 Bahia. Bahia ganha aquele jogo e sai do Moisés Lucarelli, líder. Isso. Salomão viu e tal, e tal, e tal. O que é que eu quero dizer, gente? Ao longo de minha caminhada, trajetória, seja como torcedor, seja como cronista, eu vi o Bahia ser 7º de um campeonato improvável, ir para disputa de vagas, ir para disputa de uma possibilidade de chegar em um título, onde na fase de classificação ele tinha tomado 3 do Fluminense. Tinha tomado 4 do Vasco. Tinha tomado 3 do Inter. Em 88. Sim. Mas foi o mesmo Bahia que ganhou de Santos, de 3 ou foi 5, sei lá. Que ganhou de São Paulo, que derrubou Tabu, que ganhou de Atlético Mineiro, que ganhou. Mas o Bahia foi 7º naquele ano. Sim. E o Bahia elimina o Sport. 0-0, 1-1. Ou melhor, 1-1 e 0-0. Que na época tinha um negócio do gol fora de casa. Era. E o Bahia tinha a melhor campanha, 2 empates classificava o Bahia. E o Bahia, que tinha tomado 3 no Fluminense, pra quem viveu aquele momento, Ciro deve ter vivido, vai lembrar que os noticiários davam conta do 3-0 e do passeio que tinha sido Washington e Assis sobre o Bahia no Maracanã. E que todo mundo tava achando que novamente no Maracanã o Bahia tomaria um passeio. E o Bahia vai ao Maracanã e empata o jogo. E o Bahia volta na Fonte Nova e começa perdendo. Vira e classifica pra final. 111 mil pessoas. 120 mil pagantes e um público total de mais do que isso. 130 e lá vai fumaça oficial. Oficial, né? Porque o oficioso não conta de que naquele dia tinham pelo menos 150 mil pessoas no estádio. E eu estava lá. E eu gritei e eu vibrei. E aí a gente vai para um jogo contra um Inter que já tinha dado 3 na gente. Todo mundo só mostrando, a imprensa só mostrava os cascudos que a gente tomou do Inter. É do Eider. Né? O Nilson, que estava em uma fase fantástica. Luiz Carlos Vinck, lateral da seleção. Tafarel, goleiro da seleção, meu irmão. Voando o Inter, timaço. Bahia campeão. Então, assim, depois de viver tanta coisa, velho, de viver um momento tenebroso, sem ganhar durante 10 anos um título baiano, o tal baiano que a gente fala tanto que baiano eu não quero mais. Baiano eu não quero mais. Rapaz, você não sabe como a cidade ficou empolvorosa porque não se ganhava um baiano. E ano após ano não se ganhava o tal baiano que hoje muitos desdenham. Que hoje que muitos sequer quer olhar pro baiano. Aí, hoje, eu pego e me vejo na crônica, já depois de anos, e depois de ter vivido tudo isso enquanto torcedor, eu não posso me permitir ser pessimista, porque eu quero que Rogério saia ou fique.
porque eu quero que fulano saia ou fique, porque eu quero que Cadu saia ou fique, porque eu acho que o City é assim ou assado, por isso ou por aquilo. Velho, eu não posso. Eu não posso me permitir isso, mesmo que a razão queira me levar para esse caminho. Eu não posso me permitir deixar de ser a emoção de torcer pro Bahia. Não posso. Eu não me permito. Na contramão da música, eu me permito sonhar, que é a música do Roupa Nova, Sim. tá? Eu me permito sonhar, velho. E eu me permito, porque às vezes eu falo isso, se as pessoas não entendem ou acham que é irreal, mas pra gente que trabalha com público e somos figuras públicas, nós somos figuras da mesma pessoa. O que não muda o nosso caráter. Mas somos figuras da mesma pessoa. Porque a figura do trabalhador é diferente da figura do torcedor. Que é diferente da figura do pai, que é diferente da figura do filho. Eu não falo com minha mãe como eu falo com meu filho. Tem nem cabimento. Que aí a supapada, ainda que ela já esteja lá nos 70 e pouco, canta sem problema nenhum. Porque a figura do filho é diferente da figura do pai. Só que tem gente que acha que não, é tudo uma coisa só. Não é. Eu aqui, analista, se me perguntar, e eu já falei desde a semana passada, Ciro, não acredito numa virada do Bahia. O analista. Porque eu tenho que ser racional. Momento do clube, últimos resultados, últimas atuações, o confronto direto, o que levou ao placar de 4-1, 3-1 e etc, etc, etc. Ponto. Hoje eu não vim para ser racional. Hoje eu tô no Barão ao vivo para ser justamente igual ao meu cão. Irracional, segundo dizem, né? Porque do jeito que ele é inteligente, eu tenho dúvidas que ele seja irracional. Sabido todo. Com certeza. Eu levo ele cedo, quando a mãe chega da academia, ele aí começa a pular e pegar a corda, dizendo a ela que é pra sair. Ele já saiu. Ele sabe que já saiu. Mas se puder dar uma saída de novo, ele gosta. Um petisquinho. É inteligente, então não vou. Mas disseram isso, vamos nesse jargão. Então eu vou me permitir ser igual ao meu cachorro. Irracional. E apenas emocionalmente querer que o Bahia vença, passe, se vai jogar bem, se vai jogar mal, se vai dar show, se não vai dar show. Eu vou na onda do meu querido companheiro de bancada na Band, Nelson Góes. Juliana perguntou, palpite pra hoje, ele 5-4 Bahia. Ela, mas aí não passa não, é 5-4 nos pênaltis. Ele já foi pros pênaltis. Ele já foi direto pros pênaltis. Que massa. Essa foi boa. 5-4 Bahia. Eu não sei nem quanto vai ser no jogo, mas eu sei que é 5-4 Bahia. Então assim, eu tô, seu Washington, com esse modo ativado. Você sabe que o Washington tá aqui resenhando, né? Jair é o mundo, tá aqui falando que a torcida do Vitória ele apoia, não sei, ele tá aqui resenhando aqui. Já eu chego nele. Então, parafraseando meu amigo Nelson Góes, placar de hoje, 5-4 Bahia. Se vai ser 4-2, 5-3, 6-4, não tô nem aí. 10-8. 5-4 Bahia nos pênaltis. Pronto. E ele ainda brincou. No último pênalti, Léo Vieira pega. 5-4 Bahia, tá tudo lindo. Rapaz, que Mas rede, hein? assim, brincadeiras à parte, eu não posso abrir mão de ser torcedor. Eu não tô vendendo pra você ilusão, tá? Você acredite no que você quiser. Você pense no resultado que você achar que vai dar. Eu me permito sonhar. Mas sabe por que eu me permito sonhar? Porque seres de luz nunca vai querer se permitir andar em trevas. Quem é bom, eu pelo menos penso assim, quem é bom, Ciro, não pode se permitir desejar o mal do outro, velho. Isso. Perfeito, perfeito. Quem é do bem não pode se ver em um caldeirão do mal. Como é que eu sou do bem e desejo o mal de alguém? Só pra satisfazer o meu ego, meu foro íntimo? Quero que meu time hoje tome uma cacetada pra esse lá ele e ir embora do meu time. Peraí, eu sou bom mesmo? Eu sou bom mesmo? Ou a bondade é de acordo com minha conveniência e necessidade? Eu sou bom mesmo?
Eu querer que o Bahia ganhe não invalida eu estar insatisfeito com o Rogério, nem com os atletas. Não invalida. E eu estou. Eu disse desde sábado. Foi. E na segunda eu cheguei aqui dizendo, e primeiro eu disse na TV. Eu não larguei a mão de Rogério, como dizem. Vai ser o último a largar a mão. Não, não larguei a mão. Mas eu não me sinto confortável até ele me mostrar outra via a dar total razão às falas dele. Porque eu acho que ele colabora com os erros. Ainda que, pra mim, ele seja parte do todo. Mas existe um todo errante. Um todo, T-O-D-O, né, todo. Um todo errante, onde ele faz parte do todo. E aqui eu não vou perder meu tempo, Vitor e Ciro, mensurando se é 50%, 30%, 40%. Não vou perder meu tempo com isso. Eu acho que é um todo errante. E que o todo precisa nos dar resposta. E olha só como é o destino. Oferece a esse todo a oportunidade de começar a responder. Não é para Baraúna, não é para Ciro, não é para Washington, não é para os espíritos de porco, não é para os muito benevolentes, para todos os nichos. Não são para esses. Merecedor de todas as críticas às quais eu recebi. Parte delas, algumas delas, mas não. Hoje eu digo não. Hoje eu digo basta. Hoje eu digo chega. São eles. Não somos nós. Por mais que eu queira, você queira, todo mundo queira, a gente não entra em campo. Nós não empurramos a bola pro gol, nem tiramos ela do gol. Mas, torcedor, na sua cabeça é possível ser bom e querer o mal? Na minha cabeça é possível ser bom e querer o justo. E se o justo for, pelo que fizer em campo, o Bahia classificar, que assim seja. Mas eu, como bom torcedor, irei sempre torcer para que isso que eu quero, que eu desejo, se concretize, se materialize. Dito isso, deixo vocês à vontade para a opinião de vocês. Deixa eu só registrar aqui a mensagem de Igor, nosso companheiro aqui. Igor Olissê Sacramento, ou Sacramento. Ele diz aqui, eu sei que as coisas não estão boas. Crise, entre aspas, treinador contestado. Mas, galera, Bahia está acima de qualquer CPF. Que clima de derrota é esse? Eu aprendi que ser Bahia é não desistir nunca. Vamos animar. O Bahia Mil Grau aí, né? É diferente do Bahia Mil, porque Bahia Mil é um, Bahia Mil Grau é outro. Queria dizer aqui que ele botou aí, ó, que que ele só ia levar a sério. Você, Igor, falei, me leve também. Eu, diferente de Baraúna, que não defende, ele tá falando aí, eu defendo, tá? Muita gente aí tá falando que eu defendo. Enquanto o Bahia estiver criando, enquanto o Bahia estiver fazendo um jogo que abre espaço, enquanto eu ache que o erro não seja do treinador e do treinamento, e sim de quem está em campo, eu vou defender. Quando eu estiver enxergando que o time... Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Renato Paiva. O time atacava muito, mas sofria muito para defender. Não conseguia se organizar em campo. Tomava gol todo jogo. Pô, eu tava vendo que o time não tava... Ah, tá bem treinado? Pô, e como é que deixa tanto espaço assim para tomar gol? Então, para mim, no erro não era só dos jogadores. Claro que quem tá em campo é que contribui muito, mas aí, né, é um todo, como o Baraúna falou, é um todo. Mas, Rogério, eu vejo que o time consegue armar, eu vejo que consegue marcar. O time errou no último jogo contra o Cruzeiro, deu espaço na esquerda. Os caras estavam perdidos. Aí pode ter sido culpa de Rogério? Deve. E eu já falei, se você acha diferente de mim, tudo bem. Você tá certo e eu tô errado. Isso é normal. Eu tô aqui aparecendo, eu tô aqui no podcast, eu tô aqui de frente pra você, mas eu erro pra caramba. Como disse o menino Ney, pô, o menino Ney tem 34, né? Eu tenho 35 já, ele tem 35 já, né? Eu tenho 34 anos, já errei pra caramba e vou continuar errando. Eu tenho 41, já errei pra caramba e vou continuar errando. Mas é a minha opinião. E eu não vou mudar ela. Por causa de... O antigo do Band News, o lema antigo, agora em 1 segundo tudo pode mudar, mas assim, ó, em 20 minutos tudo pode mudar.
Eu aprendi Mas isso aí. viu que Eu... 20 minutos era tempo demais, velho. Agora ele fala em 1 segundo. Tudo Não, pode- em 1 minuto. Em 1 minuto. Em 1 minuto. Aí 1 minuto tudo pode mudar. Pode. Mas eu continuo com a minha convicção. Espero muito que o Bahia passe hoje. Já falei pra todo mundo, eu tô confiante. Eu sou Bahia demais. Se não passar, vou chorar, vou ficar mal. Dependendo do jogo, eu vou concordar em algum momento com vocês ou não. Vai depender muito do jogo. Porque pra mim também, eu ainda tenho isso comigo, Barão, né? Que derrotas também não dizem como o jogo foi. Isso. Né? Aí vai depender de como o time joga. Se o time joga com vontade, se joga sem vontade. Se acontece um erro e o time perde. Então vai depender muito de como for o jogo. E só pra alegrar alguns do chat, tô pouco me lixando se é pra defender, não defender, pra atacar. Vou repetir o que eu venho dizendo sempre, com toda a calma do mundo. Cara, gente, os mesmos que cobram tantas coisas são os mesmos que vão ou irão ao aeroporto quando trouxer um nome bom. São os mesmos que vão estar comendo água, que vão estar pulando de alegria se o Bahia ganhar do Remo, ganhar do Grêmio, ganhar da Chapecoense, chegar ao 4º lugar, colar no Fluminense, ganhar do Fluminense, virar terceiro, ir para Libertadores, entrar em uma fase de grupos direto. Vão ser os mesmos. A não ser que você não seja torcedor do Bahia. Somos os mesmos. E você que tá aí questionando a mim, a Ciro, pare com isso. Ninguém aqui tá pedindo pra você ser a favor ou contra. A gente só tá pedindo pra você fazer o seu. Você não gosta? Direito seu, pô. Ninguém tá pedindo um milagre. E eu fui muito... Tem horas que eu acho que eu sou burro. Porque comunicação não é o que você fala. É o que o outro entende. Como não estão entendendo, eu sou burro. Eu sou burro porque eu não estou sabendo me comunicar. O tempo todo aqui eu coloquei eu. Onde eu disse que a nação tem que pensar como eu penso. Não ouvi nenhum dia isso. Onde eu disse que o torcedor tem que torcer como eu torço. Eu disse o tempo todo, eu não me permito. Eu não entendo que ser bom é isso. Eu. Cara, velho, é difícil entender que eu tô falando de mim, de como eu vejo e como eu penso. Se outros entenderem assim, massa, beleza, velho. Se não entender, massa, beleza também. Mas não invalida o jeito de ninguém. Quer ligar a TV pra torcer pro Bahia se estrepar, pra Rogério e pro Raik o parta? Se lhe satisfaz, se lhe apraz isso, faça, velho. Eu não tenho essa capacidade. O tempo todo eu disse que eu não tenho. Eu também não consigo. Eu não disse que você, quem quer que seja, qualquer um tem que fazer. Eu disse apenas que eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho essa vontade, eu não tenho essa necessidade, eu não tenho. Aí o cara pede pra eu ser humilde e respeitar o torcedor. Ô Jonas, irmão, eu não preciso não, Jonas. Eu vivo do fruto do meu trabalho, Jonas, e não é a torcida que paga meu salário não, Jonas. Infelizmente, se quiser pagar... Tá... Viu, Jonas? Não é a torcida que paga. Eu tenho 2 semanas, semana passada e essa já estamos no meio, sem botar sequer o QR Code do Live Pix na tela, pra você dizer que eu preciso da torcida pra pagar meu salário, que eu dependo da torcida. Não dependo não, velho. Eu dependo de acordar 5 horas da manhã como eu acordo pra dar minhas aulas de personal. Porque o aluno do meu personal é meu cliente. E dependendo do meu resultado de trabalho, ele me paga bem ou me manda embora. É disso que eu dependo. Mas sabe por quê? Porque eu acordo 5 da manhã, faço planejamento de aula, faço o treinamento, aplico em loco o treinamento, é disso que eu dependo. De você, não dependo em nada, irmão. Nada. Eu dependo da minha força de trabalho. Eu peço todo dia a Deus que me dê força para eu acordar e poder trabalhar. Se a empresa que eu trabalho acha que minha opinião vale XYZ, tanto faz, irmão. Tanto faz. Agora, vocês falar de humildade, você não me conhece, pô.
pra querer questionar a humildade. Quem é você, pô? Eu não sei nem de que buraco você saiu, velho. Também você não sabe de que buraco eu saí, pra não falar que eu só falei de você. Eu tô falando dos dois lados. Então, velho, eu acho que antes de qualquer coisa, você não é Cristo pra julgar ninguém, irmão. Eu não tô julgando quem tá aqui querendo esculhambar o Rogério. Por que você tá me julgando? Se quem tem o direito de esculhambar, esculhamba, e eu acho que tenho que defender, eu tenho também o direito de defender, pô. E o tempo todo, vou repetir, eu usei a palavra eu. E não sou arrogante não, Bahia no Mundo. Tá achando que eu sou arrogante? Sai da live e vai pra outra, velho. Vá pra uma que não seja de um cara arrogante. Porque se isso que eu faço aqui todo dia é ser arrogante, você tá no lugar errado. Viu, juiz, julgador ou entendedor do que se não se explica, não é arrogância. Eu colocar a forma que eu penso não é ser arrogante, velho. Eu dizer o que eu acho não é ser arrogante. Eu tô dizendo que eu, enquanto torcedor, eu optei enquanto pessoa não entrar aqui no podcast hoje como analista. Que como analista eu não acredito e não confio. É surdo? Não é, né? Será que alguém não ouviu eu dizer que enquanto analista eu não acredito e não confio? E eu disse isso segunda. Mais de uma vez já. Aliás, disse isso semana passada. Sim. Quando acabou o jogo, na verdade, você falou. Quando acabou o jogo. Então, assim, onde é que tá não ser humilde, ser arrogante em dizer que enquanto analista eu não acredito e não confio? Agora, eu hoje, a pessoa, Jailson Baraúna, optou não ser cronista. Não ser o analista. Optou em entrar no podcast sendo torcedor. E e aí sou arrogante, sou sem humildade, eu, enquanto torcedor, não consigo torcer contra o Bahia pra ver a saída de ninguém, pra ver alguém se estrepar. Não. Porque eu, no modo torcedor, eu sou sempre torcedor do Bahia. E torcedor, eu não tenho essa perspectiva, coragem, prazer, satisfação de torcer contra o Bahia. Aí, pô, os caras começam a julgar você por uma opinião que é sua, exclusivamente sua. Eu não falei aqui de quem tá criticando o Rogério. Eu não falei que é pra deixar de criticar. Eu não falei que é pra deixar de falar mal. Eu não falei que é pra acreditar no Bahia. Eu não falei que não desacredite do Bahia, que confie. Eu só disse que eu não consigo. Pronto. Onde é que tá o mal nisso aí? Ó, eu vou ler aqui o áudio, né? O áudio não fala assim, ó. Ciro, minha mulher acabou de falar que não vou ser mais convidado para o programa porque estou discordando da opinião de vocês. Coisas do futebol. Ela é do seu time. Tem o Rogério Ceni como ídolo. Rogério Ceni não é meu ídolo. Só esse adendo aí. Rogério não é meu ídolo. Se ele for demitido, tchau. Obrigado pelos serviços prestados. Valeu. Mas eu acho sim que ele tá fazendo um trabalho. Não é um bom trabalho, porque ele foi eliminado de algumas competições que eu acho que ele poderia ter ido mais longe. Mas é um trabalho razoável e um trabalho de evolução. A única involução, o único que o Bahia caiu antes foi na Libertadores. Mas até na Copa do Brasil, o Bahia já foi até onde ele ia sempre, que era as quartas de final. Mas na Libertadores, que ele conseguiu, ano passado, levar até a fase de grupos, nesse ano ele caiu na pré-Libertadores, né? Ele caiu no mata-mata no primeiro jogo. Então é o único momento que eu acho que o Rogério evoluiu. No resto, eu acho que ele tá em evolução. Então eu não tenho como reclamar. Mas ele não é meu ídolo. Se for pra sair, saia. Não tem problema nenhum. Que venha um melhor. Vocês estão falando de Dorival Júnior, mas eu falei, Dorival passou 16 jogos perdendo. 9 seguidos sem ganhar no Corinthians. Perdendo 9. Ele perdeu 9 jogos seguidos. Imagina Dorival no Bahia. Rogério perdeu 3, não foram seguidos. Empatou 2. Tem 5 jogos sem ganhar. A torcida quer tirar. Imagina se um treinador ficar 9 jogos sem ganhar. 9 jogos perdendo, desculpa. 9 jogos perdendo. Imagina se um treinador passa 9 jogos perdendo. Com 5, sem ganhar. A gente já tá reclamando, tá conversando, tá discutindo. Imagina 9 perdendo. Você ia querer esse técnico ainda aqui no Bahia? Você ia? Ah, ele foi campeão da Copa do Brasil. Beleza. Ah, ele ganhou a Supercopa em cima do Flamengo. Ótimo. Mas depois disso, foram 16 derrotas e 9 seguidas. E aí? Me diga aí você. Deixa eu pegar uma
não, vou ler sem pegar pressão, sem nenhum tipo de... Eu não tô Mas chateado, não entenda. A galera Eu não, tá uma polvorosa aqui, mas assim, gente, eu não tô chateado com ninguém. E vários E outra, fora também Ceni. não tô dando lição de moral em ninguém, não. Apenas assim, eu me perdoe se eu alonguei, é porque assim, eu sou puto com injustiça, velho. E eu fui muito mais claro do que isso, impossível. Eu falei só de mim, tá? E pedi a opinião de Vitor, de Ciro e até de vocês. Então a Gisele embarcou, massa. Quem não, Bahia Mil não embarcou, massa também, pô. É só isso. Tá? Cada um com o seu jeitão aí, tá Pensamentos tudo diferentes. lindo. E vamos que vamos. O concierge Santana fala, vai colocar quem no lugar de Rogério. Deram várias opções, deram o Dorival, deram o Felipe bom. Luiz, que não quer vir pro Brasil, quer ir pra Europa, mas de repente pode mudar, porque pra quem não lembra, o Leonardo Jardim, ele sai do Cruzeiro dizendo que não vai treinar, porque tem problemas pessoais a resolver, e que vai passar um ano afastado pra resolver tudo. Com 3 meses, o Flamengo chamou, ele voltou. Tite também. Tite disse que não ia treinar e foi treinar o Cruzeiro, tomou um cascudo e foi. Então, assim, por exemplo, tem Tite, tem Voivoda. Vanderlei Luxemburgo, tem Dorival Júnior, tem tem Felipe Luiz, Voivoda. Voivoda, que eu não sei se já tá trabalhando, tinha um time da Argentina que tava pra fechar com ele. Tem, assim, nomes tem, beleza, pronto. Satisfeito? Massa, pra mim tá tudo beleza. Aí ele diz assim, obrigação, então já fui. O cara já deu a lição, Obrigado. muda de assunto. Então eu tô lendo aqui as paradas. Baraúna, bancada, o ser humano. O Bancada. Odner perguntei qual é a melhor escalação pra hoje, viu? Vamos. Tentar, bola. Bará, desça aí agora pra gente sair na mão. Edinaldo Se Aquino. você trouxer. Bará, desça aí geladas, agora pra gente sair na mão. Se você trouxer 2 geladas. Valeu, Rapaz, Edinaldo. Sair na mão é dar um aperto de mão, é isso que você quer dizer? Vou lá agora! Diga aí onde é. Eu tô aqui no Cosmopolitan Mix. 13º andar. Tem o nome Marcelo Gagiano, o nome bom aí, ó. Marcelo Gagiano. Yuri Saldanha, Honório tá se acabando de rir. O Bahia Mil. Dorival é o ideal para se o Bahia quiser mudar pra melhor. Aí toma 9 cascudos. Deixa ele, pô, deixa ele. Tá massa, Bahia Mil, obrigado. Toma 9 cascudos. Vão dizendo outros nomes aí. Dorival, acho Tá? péssimo. O Marcelo Carlos Pepeu Galhardo. diz assim: Galhardo. eu, como torcedor, eu confio, valeu, Pepeu. Áudio, né? Só sei de uma coisa. Aqui falou do likes. A Gisele diz: eu confio também muito. Não, Gisele, eu não vou dizer isso. Eu vou dizer que eu torço muito. Que eu quero muito confiar. Eu já não vou dizer essa palavra. Eu vou dizer o que eu falei iniciando como torcedor. Eu quero muito, eu acredito muito e eu torço muito. Pronto. Isso. Esse é o meu papel, tá? Eu faço isso. O Marcos Vinícius diz aqui: isso aí, barato, tem que se posicionar mesmo. O mundo tem muita gente que só quer o que eles pensam. Como o Bob falou, para que o mal vença, basta que os bons não façam nada. Obrigado, Bará. O Jadson, eu sou Bahia desde que nasci. Nunca tive entendimento sobre o que é ser Bahia, quando morava em Salvador. Agora aqui em Minas, assistindo Baraúna, Puco, Leiro e alguns, hoje eu entendo muito sobre o Bahia. Ciro, eu gostaria de saber, o Valdemir, você já falou, qual o técnico disponível no Brasil é bom o suficiente para poder fazer milagres. Irmão, Rapaz. Irmã Dulce, Padre Cícero, Benedito, São Benedito. Padre Cícero, tá? Jorge da Capadócia, tá? Francisco de Assis, você falou de milagre. É. Agora, assim, treinadores, velho, e aí é uma outra discussão que a gente pode ter amanhã, e vai ter muito a ver com o resultado ou não. Irmão, pode ser qualquer um desses que a gente citou. Qualquer um desses. Até ir lá no Mirassol e dizer: Guanais, eu tenho um projeto pra você. Rafael Guanais. Pode ser. Tá? Não tô discutindo isso. O que eu tô discutindo é só isso? E foi sempre essa a minha discussão. E as pessoas, às vezes, não entendem o que é que a gente tá se posicionando. Nunca foi sobre defender Rogério. Foi sobre entender que o problema vai além disso. Pra quem não sabe, e for pegar alguns cortes do próprio Paiva, lá no Charla, e em uma outra entrevista, não sei se é no Fortaleza, em algum lugar que ele fala, no Charla principalmente, ele diz claramente que deram a ele miúdos. Ele fala. Traduzindo pro português e pro baianês, deram muito menino jovem, Isso. muito menino imaturo,
muito menino que ainda não estava pronto para um projeto que necessitava nascer com um mínimo possível de experiência, Casca. de casca. E por conta disso, ele aí atribui os meninos não terem entendido as propostas e conquistado os resultados. Ele não disse que errou no trabalho dele. Ele atribuiu a quem montou o elenco. Isso. Ponto. É verdade, não é verdade? Eu não vivi isso, velho. Eu não posso dizer que ele tá falando a verdade ou que ele tá mentindo. Eu não tava lá todo dia. Então tem coisas aqui que, por exemplo, o Rogério é culpado. Sei lá, eu tenho horas como torcedor que acho que é. Aí depois chega 1, 2, 3, 4, 5 fontes e aí falam certas coisas, você diz assim, pô, já não é. Já. Só que, velho, quando você não tá todo dia no mesmo lugar, antigamente, todo treino tava lá. Tinha acesso, né? O treino, Ciro, é um retrato claro, ou melhor, é um raio-x claro do grupo como um todo. Você vê o ambiente do treino, e o ambiente do treino reflete o ambiente de dentro do vestiário, de dentro do lado do vestiário mesmo, do CT. Se o cara chegou, fala com A, fala com B, fala com C, não fala. E infelizmente, ou felizmente, todas as informações que eu tenho são: todo mundo se respeita, todo mundo se trata bem, O clima é bom. o clima é bom e etc. Só que aí eu ouvi sábado uma frase interessante. E também não vou dizer de quem. Cara, e por isso que eu trouxe aquele comentário de se mobilizar. Ninguém vê ninguém indignado. Pós um 2-1, tipo, Ciro, pro Cruzeiro. Pós um 2-1, a exceção da questão arbitragem contra o Palmeiras. Pós um 2-1 contra um Flamengo, um 2-0. Parece que tá tudo normal. Qualquer resultado normal. Eu não ganhei hoje, mas eu ganho o próximo. E mesmo quando ganha é a mesma coisa. Pra não dizer que é só quando ganha, entendeu, Ciro? É muito formal a coisa, é muito normal a coisa. E por isso que eu perguntei e falei ontem até aqui, não sei se foi aqui ou se foi na Band, a gente fala em tanto lugar, sobre a capacidade do elenco dar resposta, se mobilizar, se mostrar indignado. E não depende de mim. Atitude, né? Reação, atitude. Não depende de mim, velho. Depende deles, pô. Vou repetir, e isso foi uma frase de Zé. Vou trazer ele aqui pra gente até abrir esse debate. Ronaldão, goleiro, era um dos principais que Evaristo ficava puto. Porque muitas das vezes a coisa planejada não andava. Juntava Paulo, Ronaldo, Gil, os caras. Velho, antes do escanteio caía alguém de Miguel. Aí os caras juntavam, velho, Bora fazer diferente aqui. ou a gente faz desse jeito aqui, ou vai dar M, pô. No vestiário a gente conversa com o professor. E faziam, e dava certo. Não é que o planejamento do professor estava errado. Às vezes o planejamento vem de um jeito e o adversário pratica diferente daquilo que você imaginou, planejou. O encaixe não sai, né? E aí não encaixa, pô. Então foi um relato de Paulo Rodrigues comigo, de Gil, Foi sempre isso? Não, mas em alguns momentos isso se fez necessário. Tá entendendo, Ciro? Então é disso que a gente fala, pô. A gente tem muito tempo de janela e já viu muito discurso bom e ruim, e que leva a gente a entender que, velho, o todo é sempre maior do que o um. Tem um treinador que diz assim, irmão, Baraúna, se eu tiver 3 jogadores em um dia ruim, os 8 sustentam. Mas se eu tiver 8 jogadores em um dia ruim, os 3 não sustentam. E aí, usar um termo bonito, tergiversando sobre as teorias do futebol, você vai pegar um cara como Júlio Garganta, que em um dos seus escritos sobre futebol, e é um dos caras mais requisitados,
inclusive é um cara muito utilizado por Guardiola, ele diz o seguinte: é possível um time estar fisicamente abaixo de um outro e tecnicamente conseguir superá-lo. Porque conseguiu não só entender o planejado, como executar utilizando-se dos atalhos e da cabeça para superar suas próprias dificuldades. Lembra daquela eliminatória falando que tava mal e conseguiu passar do Bahia? Deixa eu ler aqui um superchat aqui do Gil Costa? Eu tô vendo. Vocês dois só vão dar o braço a torcer quando esse time estiver brigando contra o rebaixamento depois de ter mantido esse treinador de merda até o final do ano. Gil, só peraí. Esse mesmo treinador, vou usar o termo que você usou, esse mesmo treinador de merda que colocou o Bahia em 8º e 7º, com as 2 maiores pontuações da era de pontos corridos que já haviam 20 e tantos anos. Onde Paiva, que veio como supra-sumo, deixou no 17º lugar. 16º, terminou. Ele sai em o time tinha ficado em 17º, mas aí quando ele empata com o Vasco, fica em 16º. Ele sai. Então é esse cara aí que foi o mesmo que levou para 2 pré-libertadores. O mesmo cara que levou para pré-libertadores é o mesmo cara que pode, como você disse, e dizer, o cara que você tá dizendo que vai botar no rebaixamento é o que salvou da queda. Então, irmão, na pior das hipóteses, viu? É Baraúna, não é você não, Gil. Você acha o que você quiser. Eu, Baraúna, não sou ingrato. Mas eu também não tô falando por gratidão, não. O que eu falo de Rogério é porque eu tô achando... Eu acho que o trabalho dele no Brasileiro é bom, que o time pode dar resposta, mas precisa de peças, e que o trabalho dele em mata-mata é ruim. Horrível. É um resumo. Horrível. Concordo com você. Péssimo. Eu concordo com você. E aí, Gil, eu vou estar de braço dado com você, irmão. Agora, eu quero que ele saia? Cara, é muito maior do que isso. É o que a gente tá discutindo aqui a semana toda. E aí, tem gente que pega a minha fala e falou assim, falou assado. Não, eu falei o que eu falei. Velho, vamos lá. É muito maior do que Rogério. O Bahia é maior do que Rogério. Eu não posso limitar os resultados ruins a Rogério. Só a ele. Do mesmo jeito que o Bahia se salvou do rebaixamento, não foi só Rogério. Foram os 4 gols contra o Atlético, foram os gols do Fortaleza contra o Santos, foram os 6 gols contra o Goiás, foram os gols contra A, B, C, D, E, F, G. Foi um soma... Eu vou repetir, foi o todo, gente. A mobilização, desde as ideias do treinador até a execução dos jogadores e a direção, fizeram com que o Bahia não fosse rebaixado em 2023. A mobilização dos jogadores a executarem o plano que foi traçado dentro das 4 paredes do vestiário. E esse plano foi executado assim ou assado, nos levou a ser 8º com 50 e tantos pontos. A mobilização do todo nos levou a ser 7º com a maior pontuação do Bahia, 63 pontos. 63? Foi 63. 63 pontos de uma Série A de Campeonato Brasileiro. E essa mesma mobilização do todo, poderá fazer com que o Bahia ganhe hoje, com que o Bahia ganhe domingo, que o Bahia vire uma chave gigantesca de maus resultados, de críticas, de perseguições, mas tudo causado por quem? Pelo todo, velho. E o bom do futebol é que ele gera, a cada próximo jogo pode dar uma resposta e mudar. E é disso que a gente fala, a cada 3 dias você vai ter uma opinião diferente, sabe por quê? Porque você analisa o todo a partir dos recortes. Qual é o recorte que a gente tá analisando? O 2-1 do Cruzeiro, fácil o jogo do Remo. Mas, pô, o que é que embasa a desconfiança é o fato de ter tomado 3-1 e 4-1 do próprio Remo. E tá lícito, tá justo, ok. Só que eu continuo dizendo, ou o todo entende tudo isso, ou o todo vai continuar um AM, pô. E lá vamos nós. E vai ter o próximo jogo, e vai ter o próximo jogo, e vai ter o próximo jogo. E aí, a gente vai estar com o mesmo discurso pra domingo? Me lembrou aquele filme, o Abutre. Já viu aquele filme? O Aldiner tá aqui falando, Ciro, suas caras e bocas hoje foram as melhores. Casos e casos, exatamente. Mas porque assim, eu vou lendo aqui, porque eu tô acompanhando o chat. Enquanto o Barão não tá aí falando, eu vou acompanhando o chat. Eu vi o Luke aqui mesmo falando que o Paiva, ele não tinha... era um treinador ruim, mas não tinha um time que o Rogério tinha. Mas o Rogério pegou mesmo o time do Paiva e fez uma campanha de nono colocado.
Ah, mas o Rogério teve investimento esse ano. Só chegou o Kik e o Roman. Foram só esses dois E jogadores. agora o goleiro. Chegaram. O Léo. Léo Vieira, Kik e Roman. E o jogador que só vai chegar em junho. Ele só teve Léo Vieira, Kik e Roman. E aí, Só. Ciro, vamos lá? Vamos fazer um exercício rápido. Léo Vieira Tava caindo foi na Chapecoense. destaque em quantos campeonatos brasileiros? Ele tava caindo com a Chapecoense. Destaque em quantos campeonatos Destaque brasileiros? nenhum. Em campeonato brasileiro nenhum. Agora, só- Massa. só agora. Kiki, Tava preterido no Grêmio. O Grêmio não queria mais reclamando, não queria mais. A torcida dando graças a Deus. que ele todos veio. os comentários dos torcedores sobre a contratação de Kiki pelo Bahia foi o qual? ele. Graças Graças a Deus, levou. graças a Deus foi embora. Obrigado, Bahia. Leve, fique aí. E eu conheço Tomara que venda e eles paguem o prejuízo. Sim, Não é isso? isso. O único que veio, sendo justo, sendo destaque onde estava, foi Roman, Roman Gomes. que era titular do time argentino Estudiantes. e tinha sido escolhido no torneio anterior à vinda dele para cá como melhor lateral do seu clube, do campeonato argentino. E aqui também não vou perder tempo discutindo no mérito se o campeonato argentino é forte ou fraco. Tá? Só que, gente, em cima de um Bahia conhecido e reconhecido, foi adicionado o quê? Gonçalo Plata, Arrascaeta, Matheus Pereira, Gerson. Como seria o Bahia ter trazido o Gerson? Boa pergunta. Será que a vinda de Gerson manteria Jean Lucas titular? Já muda um patamar. Já, né? Ou não? Será que a vinda de Gerson permitiria a Everton ser titular? Ou não? Será que a vinda de Gerson permitiria estar no segundo tempo entrando Jean Lucas ou Nestor? E a motivação para esses que estavam aqui? E só pra fechar isso aí, porque eu acho que já foi falado por outros criadores de conteúdo, não foi o Rogério que pediu Nestor, não foi o Rogério que pediu Michel Araújo. Araújo, Mas nem foi o Rogério que pediu Everaldo. a volta de Everaldo. Foi um movimento do City. Essa fala esse tempo todo. Quem Ele pediu foi o achou Rogério. que valeria a pena recuperar o prejuízo de um débito do São Paulo, trazendo jogadores que para ele seriam úteis. Eu acho que eles erraram. Mas, comercialmente, eles recuperaram o prejuízo deles. E agora empurraram para o São Paulo a mesma condição que o São Paulo empurrou para o Bahia. Cauli indo bem ou mal no São Paulo, pelo número de jogos que faltam pouquíssimos, 3 ou 4, É, Quatro essa jogos. faixa. 4 jogos só, eles vão ter a obrigação de comprar Cauli. Então, assim, velho, eu tenho um elenco, com todo respeito, bom quando os 11 estão bem, e os 11 a saber. Hoje, tanto faz Ronaldo e Léo Vieira. Léo Vieira. Mas o time que fez 2 bons brasileiros tinham Ronaldo, Gilberto, David, Mingo, Juba, Caio, Jean e Everton, Ademir, William José e Pulga. E eu estou falando que esses 11 estavam bem. Vamos recapitular os 11. Ronaldo machucou. Gilberto operou. David tá oscilando. Machucou e voltou. Mingo saiu da nota 8,5 Seis. que tinha Baixou. para um 6,5. Juba é o único que tá conseguindo manter um nível regular de atuações. Caio, lesão e mais atuações. Everton caiu do nota 10 para nota 7,5. Jean, um monstro de físico, performance e ajudando muito na construção e no desarme. Caiu. Ademir despencou. O William caiu. Pulga, depois da lesão, desta última lesão, conseguiu estar em um movimento de recuperação. Não fez gols, mas contribuiu. Esses 11 estão bem? Não. Não. Então não posso cobrar de novos 11 que estejam tão bem quanto esses 11.
Porque esses 11 se encaixaram, se encontraram e apresentavam um futebol associativo, de toma lá, da cá, toque me voe, como você queira chamar. Quando você traz Eric, Acevedo, Kiki, você já muda o perfil do time. Já deixa de ser um time associativo. Já não é um time que gosta da posse de bola, que prioriza o trato refinado da bola. É um time que tem um pouco mais de força. Se queixavam do físico, né? Um pouco mais de força. Um pouco mais de... Magno, vai dar um passeio, vai, filho. Para ficar lendo ali. Não, eu me divirto. Sim, E quando eu falo vai dar um passeio, é passear na ideia. Ou se permitir ouvir, Rapaz, é pra ver impressionante. se está se falando de coisas... Só te cortar um pouquinho, porque Diga. isso que a Aldinei falou é muito importante. 322 pessoas assistindo simultaneamente. Parabéns, bancada. Amando ou odiando, os números estão aumentando. Parabéns, Isso. galera. E continue curtindo aí. E podem deixar aqui suas mensagens. A gente vai estar. Eu tô lendo tudo. Valeu, Marquinhos. Continue. O Magno falou de um jeito, o Marquinhos já falou pro outro. A gente dá pra poder a gente O balanço situar, balançar. E o que a Gil gente quer Costa aqui dizer? no Superchat. Se contentar com migalhas é ter espírito de mediocridade. Valeu, obrigado pelo... Agora você fala de mediocridade, você poderia dar um dinheirinho melhor no Superchat, né? já aumentar o patamar, Né? né? Aumenta aí um pouquinho. Suba, Por favor. suba. Mas eu leio, viu? Vai ser Aliás, lido, vai ser eu lido. Washington, bota o QR Code do Live Pix. Quer me esculhambar? Mande um Live Pix. Já que falei, vai- deixa o áudio aí, eu já falei. Deixa o áudio. Deixa o áudio Então aí, assim, o que fica é que à eu quero vontade. dizer? Capitalista. O que é que eu quero dizer? O que é que eu quero dizer? A gente cresceu em posicionamento. A gente cresceu em ambição. E o grupo não acompanhou a evolução. E aí o grupo, eu falo agora grupo, os dois grupos. O City e o grupo do Bahia. Isso. Aí eu trago como reposição para mim um garoto que eu pago 31 milhões. Será que foi de fato válido pagar 31 milhões em Luiz Gustavo? Será que se justifica? Ele vai jogar para merecer esse valor que foi pago ou não? O Kiki foi de fato, ele de fato elevou esse patamar do Bahia ou não? Então, assim, cara, eu gostaria muito que a ambição do Grupo City, e aí foi um questionamento que me fizeram hoje, tá no Insta, eu não lembro agora a pessoa, depois eu vou ver, que ele traz esses pontos, Ciro, questionando. Se de fato o Grupo City acha que o Bahia vai ser, ou ele quer que o Bahia seja de fato um clube igual ao City, ou só um coadjuvante? Essa é a pergunta. Bom E esse questionamento que ele me fez, eu parei pra analisar, porque se eu faço movimentos agressivos, e a gente não tá falando de ser caros, tá falando de movimentos agressivos no mercado. O que é ser agressivo? O que é ser agressivo é trazer peças que supram minhas necessidades e façam meu elenco subir. Se eu faço esses movimentos, eu, de fato, tô mostrando pro meu torcedor, pro meu público, pra minha comunidade, o que eu quero. O City fez esses movimentos? Não. Se eu tenho Pulga, que eu acho bom, eu vou trazer alguém igual a ele ou eu vou trazer alguém melhor pra forçar ele a subir de nível? Me lembrei agora, parece bobagem a viagem, Ciro, mas eu me lembrei agora do desenho do Goku. Sim. O Goku É Goku, meu irmão, é Goku. Como é que vai falar É se só o nome pra do perturbar, boneco pô. é Goku? É Goku. O é. Goku, É Goku. ele vai pra uma luta, aí ele brinca, em algumas delas ele Brincadeira. diz assim, tenho que subir meu nível de luta pra tanto, Meu meu ki. ki, pra Ki, no é. nível de luta, pra eu superar fulano. Velho, quando você traz um cara F, com PH de O farmácia, cara tem que aumentar o cara ki. que é titular tem que chegar assim, pimba, velho, ou eu vou
subir meu nível de atuação ou esse cara vai me atropelar. Quem é no Bahia que foi trazido pra atropelar o titular? Nenhum. Quantas vezes foi o mesmo time? Quem é no Bahia que foi trazido pro titular tomar um susto daquele de quase empacotar e dizer assim, irmão, ou eu vou andar no fio da navalha, ou eu tô fora, irmão. Eu vou virar lembrança. É isso que a gente tem que começar a questionar. E aí eu volto para o início. É o todo, Zorra. Não é uma peça ou outra peça. E aí eu citei Pulga só por um mero exemplo. Pode ser qualquer outro. Pronto, o torcedor questiona muito o Jean Lucas. Quem eu trouxe para botar o Jean Lucas no banco? Me dá um nome aí, Ciro. Não tem. Não. No banco. Não tem. Ó, o Felipe Bremont, que ele foi Ramon, um né? pouquinho mais generoso do que o que chamou de medíocre e deu um pouquinho a menos. Faça igual a Felipe. Isso. Eu faço igual não, mas pelo menos, não chama a gente de medíocre. Quer ajudar bonitão aí, assim, ó. Boa tarde, Baraúna e amigos conterrâneos. Vocês não acham que os jogadores querem derrubar o Rogério Ceni? Eu acho, se o Rogério Ceni fosse demitido ontem, o Bahia se classificaria hoje na Copa do Brasil. Mas já tem 3 comentários em cima do questionamento dele. Um é do Gil Costa, que diz, tá na cara que ninguém aguenta mais esse treinador de brinquedo arrogante. O Moisés diz, teremos essa resposta hoje. E o Aldner diz, de fato não dá pra provar. Mas algo de estranho tá acontecendo no vestiário. Não acredito em boicote, mas o elenco tá com um comportamento estranho, notório até nas entrevistas. Gente, vocês, o Felipe perguntou, vocês de alguma forma buscaram responder. Só que assim, eu não tenho condições nenhuma, Felipe, de lhe dar essa resposta. Porque a gente só analisa o externo. Sem o conhecimento do interno, eu não tenho capacidade de afirmar isso. Que é por isso ou não é por isso. E volto a dizer, se for para demitir o Rogério, que se faça. Mas você saiu de um jogo sábado para um jogo quarta, para um jogo domingo, para mais um jogo. Você vai ter 40 dias de Copa do Mundo para fazer o que você quiser. Eu discordo que tem que ser agora, velho. Porque se é por causa da vaca, ela tá meia atolada no brejo. Ela tá meia atolada no brejo. Aí tomou 3-1 na Copa do Brasil. E aí o analista volta e diz assim, você confia no resultado? Não. Eu não tenho nenhum elemento para confiar no resultado positivo hoje. Como analista. Mas como torcedor, eu vou torcer sempre. Vou acreditar sempre, vou querer sempre. E é isso que a gente apenas expressou nesse dia de hoje. Felipe... Tem que sair o Rogério? Eu não sei se tem que sair ou se não tem que sair. Se o melhor é sair, que saia, mas que faça da forma adequada. É. Não é a toque de caixa, repique de sino. Só que tenham certeza, do mesmo jeito que aconteceu no Corinthians e quem acompanha vai entender o que é que eu estou dizendo. Baiamil, beijo, viu? Vai passear. Do mesmo jeito que aconteceu no Corinthians e foi positivo, o Corinthians passou 6 jogos sem tomar gol. Tomou 2 no Mirassol e perdeu o jogo. Isso, foi a primeira derrota. E o super sistema defensivo foi questionado. Os mesmos que elogiavam os 6 jogos sem tomar gol, questionou porque tomou 2 no Mirassol, que era o lanterna da competição. Um dos lanternas. Era. E aí, irmão? Existe esquema infalível? Não, nem time. No primeiro cascudo de 2, como é que vinha 6 jogos sem tomar gol e tomou 2 do Mirassol? Esse é o futebol, irmão. Que se modifica e se mostra a cada jogada, a cada rodada, a cada resultado. Eu não vou ser resultadista. É pra tirar o Rogério? Vai, tire. Mas tire com a convicção do que você está fazendo. E faça com que o todo funcione. Porque, de coração,
Tirou o Rogério, mudou a equipe. Eu não confio em quase nenhum dos que estão no banco pra mudar o cenário do Bahia. Tô falando de mudança de cenário. Eu não acredito que seja a entrada de Nestor que vai resolver o problema do Bahia. Eu não acredito que seja a entrada de Michel Araújo que vai resolver o problema do Bahia. Eu não acredito que seja a entrada de Eric, de Acevedo no meio, tirando o Jean Lucas, que vai ser a chave da mudança do Bahia. Eu tô rindo aqui de Washington. Eu não confio Olha aqui. desses caras do banco sendo a chave da mudança do Bahia. Teve alguém que botou... Deve ter sido ele, né? Foi o Washington que botou demite o Rogério e traz Carrilli. Cariri? Carilli, é. E teve um que disse, e o Vitória trouxe Zé Vitor Jogador. e René e você sabe, você acompanhou o Campeonato Paulista? Quem colocou o comentário, eu não lembro nem quem foi. Difícil. A portuguesa, né? Eu mesmo não trazia nenhum Vocês dos dois. sabem quem classificou, quem até então era destaque na equipe da Portuguesa? O menino, o meia, que tá lá ainda, que é daqui de Maceió, né, Washington? Não, o meia da Portuguesa? Vamos aqui no... Não, o meia. Enquanto o Bara tá querendo Tá. saber, mais um Não, da Portuguesa. mais um que é superchat. destaque lá. Mais um superchat aqui. Olha, rolou, O Célio bota aqui, ó. Boa tarde, Bará. É nítido que o City elevou o nível do Bahia. O problema é que pra atender o torcedor não é suficiente, pois o ego do torcedor só se completa com título. Trabalho estruturado demora. Coitado, Célio vai apanhar pra Gabriel caramba. Pires. velho. Vai. Vão dizer que ele é peru do City, que ele é peru da gente. Agora, Tá. Felipe, só pra falar aqui pra você, Felipe, eu não acho que, ó, assim, ó, pode ser e eu erro, tá? Que muita gente aqui acha que eu não erro, que eu sou perfeito, que a minha opinião vale mais do que tudo. Eu tô com o ego lá em cima por causa disso, porque vocês estão me deixando. E tá chegando um cara de seguidor por causa de seus cortes. Eu tô cada hora mais feliz. Pode vir, viu? Pode vir. Toda Não, hora. o outro disse que eu abro era. Tem 20, O eu outro abro tem teve 30, um eu que falo, disse assim, "Oxente, gente." Teve um que disse assim, rapaz, esse cara é um bostético, só fala merda, e ele deu audiência. É, parada, eu tô velho. felizão. Velho, alguma coisa. cara, gente, assim, eu não tenho medo de apanhar não, pô. Tá? Eu não tenho medo de apanhar, da crítica, de discordar da minha opinião. Eu só também não tenho medo de me posicionar, velho. É normal. que é o City. O Washington bota aqui, ó. Vou fazer uma revelação aqui. Eu sou City, devolva meu dinheiro que eu vou embora. Vou colocar o Pix pra fazer a vaquinha. Bará, você E falou... outra coisa, só vai sair mesmo. Ó, nem se vocês fizerem a vaquinha e pagar o dinheiro do City, ele sai. São 90 anos, tá? Não adianta, vai não. demorar um pouquinho. Cara, assim, Vai demorar um pouquinho. rapaz, aí... aí os caras estão... Eu não sei porque tem gente que perde tempo falando de mim, questionando minhas opiniões, enquanto tem gente aí que tá falando do CT, tá falando do meia de não sei da onde que pode vir, da especulação do meia do Argentino Júnior, do não sei quem que pode vir, do atacante não sei de onde... Eu, pelo menos, coloco aqui minha opinião pra vocês debaterem, me esculhambarem, concordarem, discordarem. Melhor do que eu tá trazendo um elefante branco pra falar que o elefante é branco. Mas assim, Você cada um falou com o seu do pepino destaque da aí. portuguesa, Gabriel Pires ou é Tontini? Hein? Gabriel Pires ou é Felipe Tontini? Não, trouxeram o Pirani. Pirani, né? Sei lá. É o Pirani. Pirani. Trouxeram o Facundo, não sei das quantas, do Argentino Júnior, eu acho. Sim. Ou é do Racing. Trouxeram... Velho, eu não vou ficar perdendo meu tempo com isso aqui, velho. Velho, eu quero falar o seguinte, eu quero que meu Bahia ganhe hoje. Se o Rogério vai ser demitido ganhando, não tô preocupado com isso. Eu não sou o Rogério Futebol Clube, eu sou torcedor do Bahia. E pra que meu trabalho flua, eu preciso que o Bahia ganhe, pô. Seja com Rogério, sem Rogério, não vai ser sem o City, tá? Não vai ser sem, é o quê? Autor suspeito, não vou atender não. Foi o que o telefone disse. Ah, tá, entendi. Foi o telefone que disse, viu? Ah, Aparece assim, autor suspeito, pode ser spam. A IA do telefone já vai dizendo a você o que pode ser, o que, é que não pode eu ser. tava Possível, até feliz, tá? achei que era uma live Pix aí. Eu quero ver se ninguém vai fazer uma live Pix Você aqui. leu esse? Não, mano. Você leu Cara, esse? Acabei de eu ler, tô sério. pouco me lixando se 00:01 vai chegar alguém e dizer assim, o City anuncia a saída de Rogério. Eu não vou chorar uma lágrima. Não vou chorar.
Eu quero que o meu Bahia vença e ponto. Eu tava- Seja com Rogério, sem Rogério, seja mudando o time, não mudando o time, só que eu olho pro elenco do Bahia e vejo raras possibilidades de mudança de patamar. Tá vendo? Raras! Tá vendo pro Babá ontem? Tá vendo pro Babá O ontem? Thiago fala aqui, eu sou a favor do Grupo City, porém é nítido que o Rogério tem que ir embora, já deu. O que deixa a torcida chateada é a defesa de vocês com o Rogério, mas eu já falei, não é defesa, amigo, é meu Deus. opinião. Ó, não tem aqui, a gente não tá falando assim, eu já falei a você o nome da minha advogada, Isabela Palmeira, ela que me defende quando eu faço a besteira que eu faço. Fora isso, não existe questão de defesa, a gente coloca as nossas Quem é opiniões, Jaziel, pô. rapaz? Jaziel, você veio de onde, velho? Você não é fake não, né, irmão? Barana, você tá na hora de fazer o que fez com Paiva na coletiva. Aí eu já Eu não falei, fiz, pô, eu não fiz. eu já Ciro já falei, explicou aqui o que várias- aconteceu, e várias velho. vezes, não foi uma vez só não, várias vezes. Mas assim, ó, como eu falei, um time que tá fazendo corpo mole não tá perdendo por 2-0. Na minha cabeça, Sabe- tá? sabe o que Eu eu posso estar descobri? errado também, posso Sabe estar que é errado. uma coisa que eu O descobri? quê? Eu vou botar, eu vou pedir a um amigo meu pra criar um algoritmo Sim. de busca, não é de apreensão não, é só Sim. busca, tá? Sim. Tem um programete aí que ele me falou, aí o cara tá aqui me esculhambando dizendo que eu não sou torcedor do City. Ele, zero comentário, zero não sei o quê, 14, Ah, não! É. Teve um cara que falou assim, ó. os caras criam um perfil pra me esculhambar, que Isso, massa, isso, velho. Não, mas teve um cara que falou. Não, Eu calma. acho isso legal. Teve um cara que falou assim, eu vi assim, até curti o comentário dele, ele falou assim, ó, vamos cancelar esse Baraúna. Aí eu fui olhar assim, quantos seguidores ele tinha? 186. Muita gente pra você poder cancelar alguém, eu concordo com você. Mas assim, eu já falei, cada um tem sua opinião. Eu não acho que o pessoal tá fazendo corpo mole. Por quê? Porque é um time que tá tomando 2-0, ele não corre atrás do empate. Ele tá fazendo um corpo mole, ele não vai se desgastar, dar carrinho, tentar fazer o gol, tentar empatar, como fez com o Santos. Beleza? Ok. Pega um São Paulo, tá tomando 2-1 até os 51 minutos do segundo tempo, o time vai lá e empata. Pô, um time que tá querendo derrubar o treinador, não quer ganhar, não vai empatar um jogo desse. Contra o Cruzeiro, beleza, tomou uma virada, dá pra se chatear, dá. Mas assim, eu não acho que seja corpo mole pra derrubar o treinador. Eu acho, mas cansei. eu Deixa eu ver mais posso aqui, peraí. falar de novo, tá? eu ver Eu aqui. erro, tá, gente? Eu erro. E não é pouco que eu erro. Pergunta o Washington, eu erro muito. Então, eu posso estar errado, mas eu acho que não é. Né? Ó o Fernando aí, o Bahia Tem Mil- gente torcendo pro Girona e não torce pro Bahia City. Não, pior de tudo, quer ver uma coisa? Teve um monte de torcedor modinha que assim que anunciou a parceria comprou a camisa do Grupo City, do City, Exatamente. da Inglaterra, do Manchester City. E aí o errado sou eu, que só tem um do Bahia. E outra, eu só torço pro Bahia, tá? Não, o pessoal, tem que torcer pro Manchester City, porque é primo. Mas primo caralho, desculpa. Calma. Primo, eu sou Bahia, só Bahia. O City se perder lá, não tô Uma nem boa aí. opinião aqui do Jean Germano. Tô nem Pra aí. ele, né? Tô nem aí. Pra tô ele. nem Da aí. mesma forma que o City não é obrigado a demitir o Rogério Ceni, o torcedor não é obrigado a comparecer aos jogos. Então menos pagar o sócio. Pessoas que tiraram de comer para pagar o sócio. Eu Não concordo. pague, Jean. Eu concordo. Jean tem uma fila de espera de 5 mil pessoas. Eu concordo. Inclusive, viu, eu acho Não pague, cancele, velho. a diminuição na média de público do Bahia, acho que foi muito por causa disso aí. Muito torcedor deixou de fazer, né? Deixou de Pronto, cancelou não o sócio. vai, irmão. Não, tem Você torcedor... tá incomodado? Não vá, pô. O torcedor não cancelou, não, mas não tá fazendo check-in pra ir. Porque Ah, sim. quando cancela, né, abre a vaga A pros vaga. outros. Então tem 5 mil na Tem fila de 5 espera. mil na fila de espera, irmão. Não tá aí. Quando o cancelou, Bahia não. anunciou, ó, o Bahia, eu como setorista, recebo os comunicados. Aí o Bahia anunciou que teria novas vagas. 30 minutos depois chegou um comunicado, encerradas as vagas. Sim. Sim. Pô, cancela, pô. É. Leva 30 minutos pra alguém entrar em seu lugar. Tem direito. E- Essa lei de Muricy, cada um por si, é fantástica. Aparece um monte de gente. Tem que sair. Não seja sócio. Aí quando O pessoal sai, come a pilha, o pessoal É. vai... aí os outros vão e entram. Aí ele quer voltar, não volta mais. Não pode. Não consegue. Aí, pô, velho, lembra aquele... Teve um que chegou pra mim, amigo meu, poxa, naquele perdeu os títulos, eu fui e saí.
Agora eu tô querendo voltar e não consigo. Eu digo, pô, velho. Ô, Jean, Campo Grande. a gente não tá contestando, não. Você tá certo. É porque ele fala aqui, ó. Já foi cancelado, amigo. Cada um protesta de sua maneira. Com certeza. Você tá irmão. certíssimo. Se você não A quiser gente voltar, não volte. a gente tá falando que Se a você acha que Rogério tem que ir embora, que vá. Se você acha que Rogério tem que ficar, que fique. Se você... Velho, eu só tô expondo pra vocês. E aí eu acho que, pô, eu vou deixar de expor. É porque e vou na hype do que todo mundo faz. porque Falar Baraúna não sabe de falar amenidade. fofo, não. Faz um teste. Falar de amenidade, falar de besteira. Vou trazer 3 nomes de jogador. Fazer Pra média. poder aqui ficar discutindo o jogador. Baraúna. Vou falar bobagem aqui. Porque assim, a gente tenta discutir de forma porque não séria. sabe ser fofo. E vocês. Eu não consigo, velho. Assim, a gente começa a discutir coisas sérias. Vocês não sabem discutir coisas sérias. Vocês têm que agredir o outro. E eu quero discutir o seguinte, vamos lá. Tirou o Rogério, chegou Dorival. Aí ele olha pro time dele e ele tem Rodrigo Nestor e... Michel Araújo no banco. Pra mudar o cenário do Bahia. São eles? É isso? É isso que vocês querem que eu engula a seco? Eu vou tirar Kiki, vou voltar com Ademir. É ele que vai resolver o meu problema? Eu vou tirar o William José, vou voltar com o Everaldo. É ele que vai resolver o meu problema? Não é Everaldo nem o William José, vai ser Del. Del, um garoto de 17 anos, vai resolver o meu problema no Campeonato Brasileiro, vai jogar contra Gustavo Gomes, vai tomar 2 supapadas e pronto. É isso que vocês querem que eu aceite? Se é só isso, irmão, é só pra isso, pronto. Vai ter aqui 30 Pix de R$100, 300 Pix de R$100 e 10 mil pessoas na live. É isso? É só isso? Pronto, vou fazer o que vocês querem, pô. Mas primeiro meus 300 Pix de R$100. Isso. Não é isso que eu tô discutindo, gente. Acorda pra vida, pô. Não é só o Rogério, caramba. Quando é que vocês vão entender isso? Que eu não tô discutindo nem defendendo o Rogério. Eu só estou dizendo que o nosso problema não é só esse, pô. É muito maior do que isso. Saiu Gilberto, entrou Roman, resolve? Não é nem Gilberto nem Roman, é Acevedo, resolve? Saiu David, entrou Canu, resolve? Saiu Mingo, entrou Luiz Gustavo, resolve? Saiu... Essa eu vou gostar. Saiu Juba, entrou Borducci, resolve? Se a gente, no Campeonato Brasileiro Sub-20, não consegue ser líder da jossa do campeonato, são os meninos do Sub-20 que vão resolver na Série A? É isso? É isso que eu tô discutindo, gente. A proposta de discussão é essa. Mas tem um monte de gente que tá aqui, Rogério, que seja, zorra. É só isso? Resolve. É o superchat de Moisés aqui. eu vi. Se analfabetismo funcional fosse crime, metade desses chats estariam presos. Todos os dias, Bar e Ciro explicam as mesmas coisas. Hashtag. Aí ele faz a hashtag, mas com todo respeito a Bahia 1000, aí ele fala aqui, ó, fora galinha 1000. Não, só tô falando que tá no chat. E o Gil Costa faz também então, que explica a mudança do Vasco depois da troca, mas pode acontecer, a gente não tá dizendo que não vai acontecer. Eu só tô perguntando se é só isso, pô. A gente não tá dizendo que... Alguém pode responder? Ó, não tá dizendo que não precisa acontecer. Não, tá, a gente tá, são questionamentos também. Vocês perguntam daí, a gente pergunta daqui, e a gente quer saber a sua opinião. Tudo bem, você acha que não muda nada, não vai acontecer? Beleza, ok. Mas se você puder explicar, ó a pergunta, tira Rogério, traz outro treinador, Dorival Júnior, ele vai olhar pro banco. Tem os nossos craques queridos, que todas as vezes que entram no jogo, resolvem o jogo já com o Rogério. O Michel, o Nestor é um grande cobrador de falta. Que tem gente aqui falando no chat que foi o Rogério que pediu. Não foi o Rogério que pediu. Foi uma oportunidade de mercado do Grupo City. Não tomar o prejuízo de 30 bilhões que ia tomar e recuperar trazendo alguém. Entre perder o dinheiro e trazer alguém, trouxe Nestor e Michel. Mas João vocês Paulo. estão defendendo o Grupo City. João Paulo foi assim. Aí você tá Tassiano... João Paulo tava tomando um calote do Santos. Pra o calote não virar tão calote, me dê João Paulo e abata do valor que você não me pagou. E o Tassiano tá lá. Leve Tassiano e abata do valor de Jean Lucas que eu teria que lhe pagar. É isso, velho. Everaldo voltou. Ô Fluminense, você me deve 4 milhões e 200. Não me pagou. Me dê de volta Everaldo e assuma os salários dele. Você não me pagou 4.200, só me deu 1.200, deve 3 milhões.
assuma o salário dele. Faltam 10 meses. Metade do salário você assume, dá 300 mil por 10, 3 milhões. Pronto. E é o que você tinha que me pagar e não pagou desde o ano passado. E aí, velho, questiona quem fez esse movimento. Não foi o Rogério que pediu. Os caras iam tomar um calor de 3 milhões e achou que trazendo Everaldo, com os caras bancando um salário dele, passando a responsabilidade pros caras, era a forma de receber os 3 milhões. Agora a culpa é do treinador que recebeu a galinha pulando? Ou de quem não gerou prejuízo? Aí vê com quem não gerou prejuízo, pô. Adni, Puta quase um ano acompanhando a live diariamente. Nunca ri tanto como estou rindo Não, é desse chat. complicado, velho. E aí o cara vem e pai fala que você e que não sei o que e tal. Velho, ninguém tá aqui pra ser dono de verdade. Verdade não tem dono. Eu só quero que vocês tragam coisas com as quais a gente possa discutir e chegar a um denominador. E não, você é vagabundo, você é bostético. Aí eu respondo, você é filho da puta. Não, você é chibungo. Não, chibungo é você. Não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando de vocês trazerem posições, defender a sua posição e a gente aqui debater sobre posições. Pronto. Vocês acham, então, alguns aqui, que só trocando o Rogério e mantendo o mesmo elenco vai resolver como resolveu o Vasco. Resolveu o Vasco o quê, gente? O que foi que resolveu mesmo? Eu acho que o Vasco ainda tá mal, né? Oscilando, Nas- Tá É, claudicando, jogos, ganha um, perde outro, perde outro. E lá vai a vida. Olha o Thiago Assis. Com esse Nestor, Dorival foi campeão da Copa do Brasil no São Paulo. Lembrando que quem estava no São Paulo antes de Dorival foi o Rogério, com o mesmo time e elenco. Dorival chegou e arrumou o time e ganhou. Aí depois ele foi pro Corinthians e ele não conseguiu ganhar. Mas foi campeão da Copa do Foi Brasil, campeão da pô. Copa- E da Supercopa. E da com o Flamengo. Supercopa, eu Em cima achei do injusta a Flamengo. demissão de Dorival. Porque depois ele ganhar 2 títulos e de colocar o Corinthians em uma condição, ele claudicou no Campeonato Paulista. Aí depois de 9 derrotas seguidas ele foi demitido. E aí, irmão? Eu posso achar injusto, depois de 9 derrotas, o cara tendo dado 2 títulos. O corintiano queria ele longe, mesmo depois de 2 títulos. E se fosse o Rogério que tivesse conquistado a Copa do Brasil e a Supercopa, vocês estariam dizendo o quê? Depois de 9 jogos sem vencer, que tinha que deixar o cara porque ganhou os títulos que a gente quer? Ou tinha que mandar embora? Velho, tudo isso é efêmero, pô. Isso pode fazer sentido aqui e daqui a pouco não fazer mais. Eu digo sempre que não é cartão, que não é conta pra ter crédito. É só ter sentido. O time é 6º do Brasileiro. Faz sentido demitir o treinador? Pergunta quem tá contratando o cara e quem tá mantendo o cara, pô. Não sou eu, Baraúna, que quer que ele fique ou que ele saia. Tem que fazer sentido. Só que eu acho que vai além da demissão de Rogério. Eu acho. Porque esse elenco, esse de agora, 26, não se mostrou pra mim confiável pra só mudar o treinador e ele dar resultado. Não confio. Esse time, há 2 anos, vem dando chabu em mata-matas e sendo eficiente no Campeonato Brasileiro. E é o que a gente diz aqui todo dia, Ciro. São 2 anos perdendo mata-mata, desperdiçando chances em mata-matas e sendo eficaz em um campeonato de pontos corridos. Pô, na moral, a galera tem um analfabetismo funcional mesmo. E aí, Na moral. O outro fala assim, eu queria essa mesma... Gente, estouramos todas a as gente vai horas. terminar já, mas peraí. Não. Peraí. Hoje a gente estourou O todas as outro horas, fala assim, queria essa mesma dia de jogo. paciência, com o Renato Paiva. A gente já falou aqui. Renato Paiva fez... Nem grito, não suba o tom, não. Fez. Pra ele ficar frustrado. Não Ó, suba, não. foram- Ele fica frustrado. Foram. É. 22 jogos. 22 pontos. 22 E pontos. depois de é o que o 18 jogos sem vencer, ele ganhou do Bragantino. Eu aí elogiei ele. Sim, e aí nesse... E perguntei sobre a vitória do Bahia diante do Bragantino, se aquele jogo significaria pra ele a mudança de chave e a forma que o Bahia passaria a jogar seria aquela apresentada contra o Bragantino. Eu só fiz uma pergunta. Não fui eu que demiti Paiva, nem briguei com ele. Se você olhar o tom de voz é baixo. Eu tô falando como eu tô falando aqui. Fiz tudo isso, a pergunta foi essa. E ele partiu pra briga. Eu ainda replico e retruco. Eu digo lá no programa, eu posso falar o que eu quiser. Aqui,
eu tenho que falar do jogo. E como eu estou na coletiva do jogo do Bragantino, eu estou lhe perguntando sobre o jogo. Mas pensei que você ia dar seu show, tal, porque lá você tem coragem de falar, aqui você não tem. Quando ele disse isso, eu digo, então vamos lá. Já que você quer discutir, discuta. Vamos, vá. Fale aí. Foi aí que começou o problema. Eu começo fazendo uma pergunta normal e encerro minha pergunta. Só que, no jogo anterior, eu fiz a pergunta e ele simplesmente esperou eu passar o microfone para falar o que ele queria. Desta feita, eu tinha avisado a assessoria que se ele falasse alguma graça, eu iria responder. E eu não devolvi o microfone. Quando eu fiz a pergunta, ao invés de devolver o microfone, eu segurei. Quando ele falou a graça dele, eu devolvi. Aí gerou a discussão. Tanto que a fala é dele, não é minha. Eu desafio aqui alguém dizer que sou eu que chamo ele de pífio. Ele diz, eu sou um treinador pífio, assim como você é um jornalista pífio. Eu disse, eu não sou jornalista pífio, mas você é um treinador pífio. Eu concordo com ele. Então assim, gente, não fui eu que briguei com ele não, velho. Foi ele que brigou. E eu respondi às brigas dele. Baraúna, você errou em ter respondido? Ponto. Beleza. Eu não acho. Entenda. Mas se quiser achar por esse prisma, tá tranquilo. Mas, gente, foi ele que partiu pra agressão. Eu respondi. Deveria não ter respondido? Pode ser. Deveria, talvez, ter segurado a onda? Pode ser. Mas, velho, toda mão a mesma babaquice de com pai... Não foi eu, não, gente. Acorda, zorra. Vai olhar a zorra da fala e vai ver que é ele, pô. Você sabe que não vai adiantar, né? Não, mas que alimenta, os caras amanhã o pessoal vai falar de novo. Os caras querem. Mas eu gosto, por isso que os caras querem. Os caras querem porque querem dar a você a pecha de algo que você não fez. Desculpa, viu, Rádio Bahia? Rádio Bahia disse que eu só respondo 2, 3 pessoas. Não foi, não. Respondi uma galera. Várias, é porque, assim, várias. pra falar aqui é mais difícil porque eu leio todos. Eu falei aqui antes, no começo do programa, não foi, Bará? Eu falei assim, não foi, Vitor, desculpa. Falei assim, eu leio todos. Só que tem umas que dá pra responder e tem umas que não dá. A gente fala muito sobre o jogo. Hoje a gente já passou aqui todos os limites do tempo que a gente tem. A gente tem quase 2 horas em live aqui, né? Que a gente começou hoje no horário. Foi. A gente tá excedendo o tempo, mas desculpa, tá? Quem não foi respondido, ou quem achou que eu não respondo todo mundo, que a gente tentar responder todo mundo. Você quer ser respondido sem problema? Você tem certeza que a gente vai ler aqui, vai ser respondido? Faz aqui, ó, uma live Pix. Você pode fazer a live Pix ou um superchat. Se você fizer o superchat, você tenha certeza que sua mensagem vai ser lida aqui de qualquer forma, porque aí não tem jeito, a gente vai ler, né? Baraúna até, às vezes, vai passando por cima, volta! Vamos ler aqui. Vamos ler. Né? Pronto. Jean Germano definiu tudo. Queremos resenha contigo, Baraúna. Pronto. Só que eu não tô brigando mais e eu acho que isso tá frustrando muita gente. O fato de eu não estar brigando mais tá frustrando muita gente. Por fim, boa tarde, Vitão. Já estouramos todos os horários possíveis. Até porque, como hoje virou pré-jogo, o Austin ficou feliz em virar um pré-jogo. E tá felicíssimo no chat. Então, ele tá tranquilo. Eu não gosto de passar do horário, mas ele tá feliz ali, tá se divertindo. Então, obrigado, Vitão. Valeu, Bará. Agradecer aqui a Áudio, né, pelas palavras. Disse que eu tava aqui no momento de calmaria durante a tormenta. Valeu, Áudio, um abração. Baraúna ao vivo, hein? Baraúnetes de plantão e Baraúneiros. Hoje tem jogo, hein? E vamos repercutir bastante amanhã. Cirão, até amanhã. Me diverti hoje demais. Olha, eu já tinha avisado a Baraúna que talvez eu me atrasasse, que eu fui fazer uma gravação. Eu fiz o quê? Falei assim, não, Bará. Adiantei meu lado, saí de casa às 5 horas da manhã, fiz minha gravação, consegui ir pro curso e vim direto pra cá, né? Que então, queria agradecer. Eu pedi, calma. Amanhã... Não, a primeira, depois a outra. Amanhã estarei aqui a menor, depois a outra. Isso. E hoje eu vou fazer a narração. Não sei se o Baraúna vai querer que eu faça, eu vou tentar fazer do meu computador de casa. Então eu vou fazer a narração do jogo, né? No @CiroAle8, se você quiser colar. Manda o link pro pessoal, porque eu vou estar trabalhando. Ele vai estar lá na Band. Tá. Mas é isso, se quiser me dar essa moral, você que tá aqui, eu já tô indo pra casa, vou chegar em casa, eu vou fazer a live e eu vou ficar nesse pré-jogo com vocês. Vou ficar nesse pré-jogo com vocês, eu vou ficar nessa discussão com vocês, vocês vão ver.